Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast na comunidade Boquim de Louvor. É uma alegria muito grande ter você aqui, sempre com a gente, escutando histórias, testemunhos, tudo isso que pode ajudar e também libertar e curar a sua vida através do poder e da autoridade da palavra de Deus. E olha, quero já convidar você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais para se inscrever, para lá colocar a sua curtida, o seu comentário, de onde você nos assiste, deixar também o seu pedido de oração. Tudo isso é levado lá para a chácara da comunidade e nós estamos em oração por você também. O episódio de hoje está muito especial. Nós estamos comemorando 30 anos da comunidade Boquim e já tivemos aqui alguns dos pregadores que pregaram nesse evento maravilhoso que nós tivemos. E hoje tem aqui alguém que para nós é muito, muito carinhoso, porque também faz parte daqueles 5 que vinham pregar aqui no começo e ajudou na formação inicial da comunidade, também cresceu junto com a gente e faz parte também muito particular da minha história, porque estava lá no primeiro retiro quando eu comecei a participar da comunidade. Ele que é pregador nacional, prega no Brasil inteiro, tem uma missão de evangelização, vive somente para a missão e hoje quer contar muita história aqui, uma das histórias mais impactantes que eu conheço, vou adiantar para você. Lembrando também do nosso parceiro, que aqui do podcast, Soda Cristal, água com gás, você pode adquirir essa água e também saborizar uma água com gás deliciosa, que não pode faltar na mesa da sua família. Links aqui abaixo na descrição, você clica lá e adquire os produtos da Soda Cristal, uma delícia essa água com gás. Vamos acolher então o nosso convidado hoje, Betão de Maria, depois ele mudou o nome dele para Betão de Maria. Bem-vindo, Betão, Deus abençoe. Obrigado, prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Saber que minha história vai ser mais conhecida ainda, estou muito feliz, né? Comemorando esses 30 anos com a comunidade Boquim. Já tivemos hoje um dia de retiro maravilhoso e bom demais estar aqui agora com vocês aqui. Vamos dar também uma boa noite também para o Carlos aqui, ter logo com a gente. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio, boa noite, Beto. É um prazer, Beto que saiu das cinzas, né? Do fundo. Tem uma história fantástica. É uma pessoa que Deus resgatou mesmo, para a glória de Deus. Que bom, Beto, você está aí com nós. Hoje é o seu dia. Amém, me sinto honrado por estar com vocês aqui. E estou pronto, né? Quer dizer, quase pronto. Você está falando ali que é o primeiro podcast dele, ele está meio nervoso, mas fica tranquilo, Beto. Vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Vamos arrancar as coisas lá do fundo. O nome mesmo, teu nome, qual que é o teu nome? Roberto mesmo? de Faria. Roberto de Faria. E você nasce aonde? Qual que é a tua origem, Beto? Eu nasci na cidade de Marília, né? Sou de uma família, meu pai, minha mãe, mais 5 irmãos. Família numerosa. Família, 7 pessoas. Sou caçula. Até meus 12 anos eu era o Nenê. É o Nenê. Apelido Nenê, depois acabou o Nenê. E aí vem a minha história. E você nasce já numa família católica? Como é que é a sua origem assim? Minha família, ela não tinha religião, né? Minha família foi muito complicado. Na minha infância, a infância dos meus irmãos, né? Meus pais sempre foram ausentes da igreja, né? E foi muito difícil para nós, para minha família. Hoje eu vejo que foi difícil por causa disso, a ausência, né? A falta de Deus, a falta da religião, a falta do conhecimento, né? da palavra de Deus, assim, fez a gente passar por muitas dificuldades. Se a gente tivesse hoje a clareza que a gente tem, né? Teria sido mais fácil para nós ministrar tudo que aconteceu conosco, nossa infância. Meu pai muito doente, né? Meu irmão Faria, né, que vai estar aqui depois também fazendo uma podcast com vocês, também foi muito doente quando era criança. Eu era muito doente. Então, minha família assim, foi muito problemática, né? E não tendo religião nenhuma, a gente buscava isso, ajuda espiritual em outros lugares. Qualquer lugar que tivesse, você ia buscar, então? Sim, várias vezes a gente esteve em terreiro. Eu lembro que eu ia muito em terreiros, né? Terreiro de Umbanda, macumba mesmo, né? Participar daquelas manifestações que tinha, as reuniões deles, os acontecimentos ali, os cultos, né, deles, do candomblé.
né, as invocações que fazia, os rituais. Participei de vários, né, na minha infância. A minha irmã era muito seguidora, o meu irmão Faria também era muito seguidor. E com isso, eu, quando era mais criança, eu era levado por eles, né? Pra estar junto com eles lá. Então você gostou dos rituais, você já fazia parte, como é que era? Rapaz, eu não sei dizer se eu gostava, né? Eu ia junto, né? Tinha, assim, momentos que eu gostava. Eu Que idade você tinha? Tinha 10 anos, 11 anos. Mas criança ainda. eu tinha muito medo. Nossa, medo demais, porque ali tem um lado bom, né? Tinha hora que servia lá uma farofa, lá era gostoso. Pipoca. Pra criança aí, né? Pra mim era diversão, mas na hora que começava mesmo o negócio pegar forte ali, aí eu já sentia medo, queria ir embora, né? Não via a hora de sair dali. Mas de tanto que eu ia, assim, acabei acostumando. Minha mãe me levava muito também em aquelas benzedoras antigas, sabe? Que benzia com rama, assim. Isso aí eu tinha medo. Mas em casa era tipo, tinha dor, febre, ficava doente, levava. Não tinha remédio, não tinha médico. O médico era a benzedeira. Como uma realidade da maioria das pessoas, né? Sim. Infelizmente. E aí, mas assim, a família toda ia então, junto com a mãe, Sim, os o irmãos? meu pai, o meu irmão mais velho, o meu pai, eles não tinha muita participação. Meu pai não gostava, mas meu pai era levado também. Meu pai sofreu um AVC, né? Ele continuou trabalhando, tal. Depois no segundo AVC, ele já ficou meio debilitado, né? E como a família estava passando dificuldade financeira, tinha pressa que ele se recuperasse, então a família, né, meus irmãos levavam ele também. Mas o meu irmão mais velho era o único que não participava. Os outros irmãos meus, todos iam. Todos participavam. Mas então foi uma infância muito complicada ali, adolescência ali, foi meio largado. Como é que era a sua criação assim? Era assim, a minha mãe, ela era uma mãe muito cuidadora, né? Minha mãe, ela era cuidadosa, cuidava da gente, era uma mãe amorosa, né? Meu pai também, assim, tinha menos contato com ele, mais por causa da debilidade da doença, né? Sim. Depois que ele ficou doente, eu não tenho muita lembrança, assim, do meu pai. Né? Depois eu vou estar contando, mas daqui a pouco eu vou estar contando uns lances, assim, que aconteceu comigo sobre meu pai, mas até então, assim, na realidade, na nossa real mesmo ali, eu não tinha muito meu carinho do meu pai, assim, não tinha quase diálogo, assim, sabe? Era meio que distante, né? Mesmo morando junto, estando junto ali. A minha mãe era mais presente na vida de todos os meus irmãos, né? Mas faltava algo para nós, sabe? Em casa era um clima assim de muito medo. Minha mãe tinha problemas cardíacos, né? E eu lembro, a minha infância toda eu tinha medo de perder meu pai, medo de perder minha mãe. Era meio turbulento tudo isso, assim, e fora a dificuldade financeira também, né? Eles acabaram morrendo mais cedo. Então, minha mãe, ela morreu quando eu tinha 12 anos. Aí foi assim, um divisor de águas na minha vida, assim, 12 anos, não só para mim, mas para todos meus irmãos também, né? E minha mãe era aquela, assim, ela era aquela que todo mundo chegava em casa, era aquela mulher, assim, que escutava todo mundo, aconselhava todo mundo e segurava a onda, né? Segurava a barra de todo mundo, sabe? E meus irmãos, a minha família, imagina, uma família sem Deus, né? Todos tiveram um casamento problemático. Minha irmã mais velha, né? Não sei se posso falar tudo, abrir mesmo o jogo aqui. A minha irmã, ela casou com um alcoólatra. Ele judiava muito dela. Isso causava um sofrimento na família, sabe? Então, quase todo dia ele batia nela, e a minha irmã ia lá para minha casa, ele ia lá buscar ela, era aquele brigueiro, sabe? Aquele brigueiro dentro de casa. E minha mãe não queria que ela fosse, o marido lá brigando e xingando, bêbado, né? E aí pegava e levava ela. Daí ele batia nela, batia na minha sobrinha, sabe? E a outra minha irmã também, ela é depois do Faria, né? A minha, tipo, eu sou o primeiro, eu Faria o segundo, terceira, né? A irmã do meio, né? Ela também, mesma coisa, casou com um alcoólatra, que bateu nela, que judiou. Então tinha esses problemas assim na minha casa, né? O meu irmão, que é o segundo filho, meu irmão mais velho, ele casou e foi embora, foi morar em outra cidade. E a minha irmã, aí então tinha o Faria, que era jovem, né, 19 anos. Tô falando muito Faria aqui, como se todo mundo conhecesse, mas o pessoal vai conhecer ele, Vai né? conhecer. Vai estar aqui.
E eu, né, que era criança, 12 anos, que sofri mais. E aí, com a morte da minha mãe, a gente esperava que o meu pai fosse primeiro, né? A gente tinha, assim, sempre aquele medo do meu pai morrer. E pegou todo mundo de surpresa. Ela teve um infarto dentro do ônibus, fulminante. Não deu tempo de fazer nada. Minha família foi pega de surpresa e aí foi quando a casa nossa caiu. E aí começou a nossa história. Caiu a Eita. casa. Glória a Deus. Caiu a casa, todo mundo desespero, né? Ninguém sabia o que fazer, né? E aí, rapidamente, o meu pai já muito doente, debilitado. Naquela mesma semana, eu me lembro assim, antes que eu fui morar em outra cidade depois, né? Mas naquele quarto, quinto dia ali da morte, após a morte da minha mãe, meus irmãos já colocaram a casa à venda, venderam a casa barata, a única coisa que a gente tinha. Uma casa que meu pai construiu, uma casa de 5 cômodos. O pessoal já queria pegar o dinheiro, né? Cada um pegar seu dinheiro. Aí já dividiram, é só a minha parte que ficou depositada no banco. E aí houve uma separação, né? Cada um depois foi viver sua vida. E você Colocaram meu foi pai morar no, com quem? colocaram meu pai no asilo, No né? asilo. O Faria, ele foi morar com uma minha irmã, não deu certo, morou com a outra irmã, também não deu certo. Eu fui morar com meu irmão em Londrina, que meu irmão, segundo irmão meu, morava em Londrina. E também fiquei 3 meses morando lá com ele, também não deu certo. Que imagina a rebeldia que estava no meu coração. Mas me deu uma revolta quando eu perdi minha mãe, porque eu era um menino mimado, né? Caçula ali dentro de casa, caseiro. De repente me vi sem mãe, levaram para outra cidade, né? Deixei o meu bairro que eu morava, minha bola ficou lá, minha bikezinha, né? Meus tesouros que eu tinha era isso. Meus amigos, e fui tirado, né? Fui tirado dali como se eu tivesse sido raptado, né? Me sinto assim. E levaram eu para casa do meu irmão. Meu irmão me levou. Eu fiquei contente de morar com ele, que ele me acolheu, né? Mas não, sabe quando não dava certo, assim, não me sentia em casa e também estava sendo como se fosse, assim, Intruso. um intruso na casa deles. E aí eu, antes de completar 13 anos de idade, eu fui morar em pensão. Sem morar em pensão. Então cada um da minha família estava vivendo a sua vida, Mas sabe? com 12 anos morando numa pensão sozinho, eu fico meio pensando, como é que sobrevivia? Como é que... Era aquelas Alguém pensão, que acolhia, alguma coisa assim? pensão familiar, né? Que tinha muito isso, né? Hoje eu Hum. acho que não tem mais isso, né? Mas era Não, pensão nunca vi. familiar. Era uma família, Hum, né, que morava na casa. Lá em Marília tinha isso, foi em Marília ainda, né? sim. E aí eles tinham, por exemplo, uma casa que tinha casa mais antiga, geralmente no centro da cidade, né? Uhum. Que tinha 6 quartos. Então a família pegava uma parte da casa para eles e aí alugava 5 quartos, né? Então em cada quarto, pensão era uma coisa assim que era, o pessoal se sustentava com isso, né? Um meio de trabalho. Mas quem pagava? Recebia uma aposentadoria do meu pai pelo INSS, né? Na época, uma mensalidade, acho que era quase um salário mínimo, né? Era o suficiente para pagar a pensão. E ali eu tinha um quarto, fui morar num quarto com outros homens, né? Cada um de um lugar. Eu lembro que eu caí ainda no melhor quarto, tinha um estudante de psicologia, tinha um senhor, era 4 pessoas no quarto. Ali cada um tinha sua caminho, a sua parte no guarda-roupa. Na hora do almoço tinha um pratinho de comida, na janta um pratinho de comida, de manhã um cafezinho. Então eu tinha assim, o básico, né? E aí, assim, para a família falar, não, ele tá bem, né? Era como se só isso bastasse, né? Ninguém Longe de preocupou todo mundo. ninguém estava preocupado se eu precisava de carinho, de atenção, né, de amor. Por 12 anos, isso fez diferença na minha vida. A revolta ia só aumentando, né? E toda essa situação de revolta, toda essa solidão, essa tristeza te levou a buscar outras coisas também. Mas você não ia visitar teu pai? Então, eu fui visitar meu pai algumas vezes, meu pai estava assim, meu pai piorou muito, sabe, depois da morte de meu pai. Ficou assim, quase assim, não falava, né, ele não mexia as mãos. No asilo também? Num asilo, e aí meu coração parece que hoje sabe, quando eu olho para trás, assim, bate sabe, aquela dor na alma, assim, aquele arrependimento, né? Seria diferente, né? Sim. Seria totalmente diferente. Então, muitas vezes bate essa dor. E eu não tinha vontade lá, não queria ver meu pai daquele jeito. E meus irmãos, assim, quem mais se importava mesmo era o meu irmão Faria, que ia lá fazer a barba dele. O outro irmão também, de vez em quando, né? Mas não demorou, acho que nem 1 ano para meu pai morrer também. Perdeu nosso Foi pai. rápido, então. Foi rápido. E quando meu pai morreu, eu já tava morando na pensão. E aí eu comecei a sair à noite. Eu me lembro que uma noite
era noite de carnaval, né? Primeira noite do carnaval, que era a sexta-feira, né? Foi um dia que marcou muito, que eu lembro que eu saí, falei, hoje eu vou pro carnaval, nunca tinha ido, nunca tinha saído. Né? 12 anos, 12, 13 anos. Antes de completar 13 anos. Uhum. Até minha mãe morrer, eu nunca saí à noite, assim, nunca fui pra lugar nenhum, né? Uhum. Era ali, saía de dia, ia pra algum lugar, casa de tio, de parente, mas saí. E aquele dia eu saí à noite, sim, sabe? Não tinha hora pra chegar na pensão, né? Tinha a família lá, mas a família não cuidava de mim, não ia cuidar de ninguém, a família estava cuidando deles, né? Não era minha família. Então eles não tinham compromisso comigo. Então eu tinha a chave do quarto ali e não importava, eles nem viam a hora que eu chegava. E aquele dia eu saí assim, tipo, com um passarinho que sai da gaiola, né? E eu lembro que eu sentei numa avenida que tem lá e falei, o que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? Aí chegou um jovem, né, que se tornou um primeiro amigo meu, né, que eu conheci. E aí, essa amizade aí. E ali a gente começou a conversar, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não sei, não tô fazendo nada, né? Pra onde você vai? Eu falei, eu tava querendo ir pro carnaval, mas não sei nem pra onde que eu vou, que lado que eu vou. Aí ele falou, vamos junto então, eu tenho um negócio bom aqui pra nós. E aí eu experimentei, a primeira vez, eu comecei com lança-perfume. Mas foi a primeira vez que eu experimentei alguma coisa, mas é bem sutil, né? O encardido é assim, né? Claro. Mas numa sutileza, o lança-perfume, uma coisa, sabe? Se for falar assim, uma coisa até parece que é gostoso, né? Cheiroso, perfume, né? Só que tem aquele poder da droga ali, né? Injetado ali, que é o éter, mais umas misturas, né? Então, naquela primeira vez que eu experimentei ali, já deu aquele twin, que a gente chamava de twin, né? Twin. Eu experimentei isso aí. Experimentou, cara? É. Nossa, eu falei, caramba, Não. na hora eu senti isso, falei, nossa, um negócio bom, né? Gostoso, né? Fiquei bem, sabe? Sabe quando dá aquele, você fala, pô, parece que você começa a conversar melhor e que você sente melhor, sente coragem, né? Olha Bora, só. levantamos assim, e aí no caminho nós já fomos cheirando mais, né? Cheirando mais, dá vontade mais, né? E aí a gente parou num bar, nunca tinha tomado nada, nunca tinha tomado cerveja, nunca. E aí tomei cerveja na hora assim, achei ruim, né? Amargo. Só que tomei mais um pouco ali, mesmo que era ruim, mas sabe quando você sente também aquela sensação assim de alívio, né? Você fala, puxa, que é isso, né? A bebida foi feita para isso, né? Para tirar o estresse, para dar aquela falsa relaxada, né? Para depois você mergulhar nela. E foi assim que eu comecei. A partir dali, né, veio as outras noites, conheci muitas pessoas. Isso 13 anos, né? Antes dos 13. Conheci muitos jovens, né? Fiz amigos. Eu mentia muito, né? Um dos maiores vícios era mentira, porque eu não queria falar que eu morava em pensão. Então eu inventava, eu morava num bairro tal, né? Só que ninguém nunca ia saber onde eu morava, né? Falei que eu era de uma família, que eu tinha pai, que tinha mãe. Falava todo mundo as mentiras minhas. E com isso, comecei a andar com a minha primeira turma. Fumar maconha. E aí veio, né? Mas e aí, você não tinha que estar na escola, não? O que você tá... Como é que foi? Então, eu não estudava? Na morte da minha mãe, eu levei aos trancos e barrancos. Minha mãe morreu em agosto, né? E foi aos trancos e barrancos, assim, eu consegui terminar aquele ano. Aquele ano eu terminei. Que era o 6º ano da escola. Eu terminei o 6º. Mas foi aos trancos e barrancos. A partir do ano seguinte, já envolvido na droga, tudo, e já... Aí depois eu fui embora para São Paulo, né? São Paulo já fui morar em República. Antes de ir para São Paulo, já morei numa República em Marília, né? E ali eu tive a primeira experiência de morar em República. E foi com esses amigos que eu conheci. Eles falaram, você tá morando, você mora com seus pais. Depois eu comecei a abrir a real. Falei, na verdade eu moro numa pensão, meus pais moram fora. Eu não queria falar que eu não tinha pai e mãe, sabe? Então eu mentia, não, na verdade meus pais moram fora, tal. E eu tô morando em pensão, mas não é legal. Não, vamos montar uma república, né? Vamos montar uma república. Esse rapaz que eu conheci, ele tinha família. A família dele morava num sítio, né? Ele tinha que vir para a cidade. E ele trabalhava no banco e falou, eu tenho vontade de morar na cidade, então vamos montar uma república. Ele era o único de maior. Eu tinha 13 anos, ele já tinha 18 anos, trabalhava num banco. E no banco, ele traficava droga ali no caixa do banco. Né? Olha, eu ia perguntar mesmo se ele era mais velho que ele você. Ele era mais velho. Os outros eram menores. Tinha eu, o Maurício, tinha o Luizinho, todos que já morreram. O Cobra, né, que era um dos grandes amigos meus, Carlinhos, esse Cobra era tipo um irmão gêmeo meu, né? A mesma história.
perdeu a mãe, foi morar com os outros, não deu certo, morava por aí, sabe? Era jogado também. Ele contava pra mim, quando eu era criança, era aquelas crianças que tinham aquelas barriga grande, barriga d'água, nariz, né? Tudo, sabe? Andava sujo, não tomava banho. Vida difícil. E ele se tornou um grande amigo meu, né? E aí nós montamos essa república. Alugamos uma casa, cada um. A gente não, ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava. Então, o meu dinheiro. Quem via ninguém o meu dinheiro. Paz do céu. Meu dinheiro, assim, era uma parte ali do que eu ganhava, era assim, sobrava praticamente nada para mim. Né? O que eu dava na casa ali, cada um dava um pouco, né? Os moleques lá davam um jeito de arrumar dinheiro também. Jeito, né? Era. Ilícito, né? Ilícito. Um jeito ilícito. E arrumava, cada um tinha que dar um jeito. Aí tinha o bancário, né? Que ele tinha mais dinheiro. Às vezes ele bancava a compra. Muitas vezes ele ia no mercado, posso falar isso aí também ou não? Pode. Ele ia no mercado fazer compra e a gente ia junto, né? Então ele pegava o carrinho, colocava algumas coisas no carrinho e a gente ia colocando as coisas dentro da bolsa, da blusa. E uma vez a gente chegou, tava saindo do mercado, nós estávamos em 5. Tinha um pouquinho de coisa no carrinho, mas mais era nas blusas, nas jaquetas, né? A gente colocava. Nossa. Aí o do segurança do mercado falou assim, ó, para um só, por mão, justamente por mão desse que era o bancário, né? Levanta as mãos. Ele fez assim, levantou assim a mão. Levanta os braços. Na hora que ele levantou, caiu o pacote de macarrão, salsicha, bolacha. Então era, nossa, a vida era... Foi preso ou não? Hã? Não foi preso? Não, era tudo menor também, só chamava atenção, devolvia na hora ali, sabe? Demorei muito pra polícia colocar as mãos em mim. Muitas vezes eu fugi da polícia, eu tinha medo da polícia. Tinha medo. Eu comecei a praticar pequenos furtos, né? Praticar, assim, coisa de moleque mesmo, molecada, né, que tava na rua ali. Roubar o quê? A chave? Não, roubava óculos da molecada que saía da escola, ia nos colégios pagos, roubava o relógio da molecada. Aí em ótica, né, experimentava um óculos assim, aí tentava pegar um, outro, às vezes dava certo, às vezes não, o pessoal saia correndo atrás. Então, era assim, pequenos furtos, nada de grave, né? Mais para frente um pouco, 15, 16 anos, a gente começou a roubar. Na época tinha aquele som de gaveta, lembra? Uhum. Som de gaveta. E a gente tinha um rapaz que ensinou como abrir a carro, a gente aprendeu a abrir carro. Né? Tinha um jeito de abrir o carro, que não tinha alarme, não tinha nada disso. Então abria o carro e pegava o som, muitas vezes o pessoal tirava, colocava embaixo do banco. E a gente vendia assim por mixaria só para comprar droga e um lanche ali, sabe? E a gente foi vivendo desse jeito. O tempo parece que passou tão rápido hoje, lembrando, mas cada dia era uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande. Né? Na nossa casa que a gente morava na República, a gente passava muita fome. A compra que a gente fazia ali, as coisas ali, dava para 3, 4 dias ali. Então era difícil, dificuldade, luta. Né? E mesmo assim, eu não pensava, como é que eu vou sair disso? Não, a gente não pensava. Por incrível que pareça, não pensava e... Não tinha perspectiva. Tinha vontade, queria continuar. Né? A gente colocava, para nós, o importante era ter um rock lá, ouvindo um rock, cada um com uma vassoura na mão, fingindo que era guitarra. Coisa de moleque. E aí foi passando, com 15 anos eu já estava morando em São Paulo, né? Aí que a minha vida começou a ficar mais difícil, né? 15 anos em São Paulo. Eu tentei arrumar emprego, né? Fui atrás de emprego, queria trabalhar. Arrumei alguns bicos, fazer um bico ali, outro ali, sabe? Mas era difícil demais, irmão. Viver essa vida que a gente tá lendo, porque a droga vai exigindo que você comece a usar coisa mais forte, né? Então comecei usando ali o lança, perfume, depois estava na maconha, né? Maconha você vai levando um tempo. Chega uma hora que você fala assim, poxa, só dava aquele relaxamento ali, e você sentia assim, a gente sentia uma necessidade de algo mais forte, né? Uma coisa assim que desse um up, sabe? Um tchan. Aí que vem, aí que entra, né, a cocaína. Que é a dopamina, né? Aí que começa a entrar as drogas químicas, né? E aí quando entrou, você chegou a experimentar cocaína, você falou uma vez numa pregação sua. Experimentar não, eu era viciado em cocaína. Era viciado mesmo. Cocaína, depois que eu experimentei a cocaína, você nem pensa, mas maconha é coisa assim do passado, né? A gente usava, né? Continuava usando tudo, mas o que você queria mais, a gente queria mais, era
era cocaína mesmo, que era mais caro, né, mais difícil. Então, é o que eu sempre falo nos retiros que eu prego, né? Uhum. Porque você tem uma porção de cocaína, para você cheirar, que é o usual dela, para ser usada assim, né? Você cheirar ela, né? Como que fala? Uso. Não é oral, como fala? Nasal? Nasal. Uso nasal. Só que o preço é caro, né? Então, aquela quantidade que você usa para ali dar uma cheirada ali, se você diluir e injetar, você usa 10 vezes, né? Até mais, entendeu? E foi quando eu comecei a injetar. Eu e meus amigos tivemos uma ideia. A gente se baseava muito em bandas de rock, a gente via muita história, a gente se interessava por isso. Então, vendo as histórias daqueles roqueiros lá, americanos, né? Os caras que morreram de overdose, aquele Jimi Hendrix, Janis Joplin, essas bandas de rock, tinha os caras contando, injetando as figuras, fotos, né? Os vídeos, né? Que já tinha. Então, queria fazer igual a eles, queria ser igual, né? Então, quando a gente começou a me injetar. A primeira vez que eu injetei, muito triste, mano. É triste que eu vou falar. A gente estava numa casa, um amigo nosso, e ali alguém chegou, alguém conseguiu aquela porção, que era assim, você não tinha todo dia, né? Eu não tinha todo dia, toda hora. De vez em quando, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, que eu falava, ó, consegui né? Uma papelote, a gente chamava, né? Papelotinha aqui, uma quantia ali. Uma grama. Uma graminha ali. Mas sempre tinha tinha, outro tinha, sabe? Uhum. E aí, então desculpa aí, tô batendo aqui. Não, fica tranquilo. Aí nós estávamos numa casa e o cara chegou com 2 papelotes, né? E a gente tava em acho que uns 6 ou 7, música rolando e tal, e começamos a preparar a seringa. Dava aquele medo, sabe? Aquela tensão, né? E eu imagino, quando criança, 10 anos, 9 anos, lembro que eu fiquei doente para tomar uma injeção. Rapaz, era, né? Complicado, né? E agora não, agora uma injeção para mim eu mesmo injetava, sabe? Amarrava um pano, qualquer coisa aqui no braço, eu já pegava a veia muito fácil. E naquele dia, a primeira vez que eu usei a cocaína, Injetável. teve um amigo nosso, né? Acho que tinha uns 16 para 17 anos, era filho era uma família assim, até boa, sabe? Tinha. O pai dele na época tinha loja, aquelas coisas de máquina de escrever, de calculadora, aquelas calculadoras que rodavam. Não sou tão antigo assim, mas era o que tinha, né? Aquelas calculadoras de... Você lembra, né? Que tinha registradora. Assim, era uma registradora. Isso. Né, que tinha aquela manivelinha aqui. E o pai dele mexia com isso aí. E aí ele teve uma overdose, morreu. Morreu ali? Morreu na nossa frente. Então ali foi muito marcante naquilo, porque ali, acho que aquele dia era todo mundo de menor que estava ali. Então a gente estava usando aquilo, a gente já tinha fumado também um baseado, um beck, cada lugar fala um nome, né? De maconha. Então a gente já estava meio tomado, meio drogado assim. E a gente começou a rir dele, porque ele começou a cair, a língua começou a enrolar, né? A língua dele começou a ter convulsão. E a gente achou engraçado. Então ele morreu, a gente rindo dele, mano. Então isso aí é triste demais lembrar. É marcante. É forte isso. Eu fico imaginando o quanto que isso não acontece ao nosso redor. A gente nem tem noção, né? E aconteceu comigo, eu tava ali presente vendo isso, sabe? E aí morreu, o que aconteceu? Avisaram o pai dele, chamaram o pai dele, a família, né? E o povo tudo fugiu. Todo mundo saiu fora. Só avisou, ó, tem um menino lá que tá passando mal, né? Tá passando mal na casa lá. Vai lá ver o que aconteceu com ele. Entendeu? Ninguém nem sabia quem. Então, isso podia ter sido um motivo pra gente falar, vou parar, né? Sim. Só que era impossível, não tinha força. Não conseguia parar mais. A droga, ela é assim, uma viagem, né? Para a maioria das pessoas. Se eu for contar aqui quantos amigos meus que deixaram de usar, assim, dá para contar na palma, numa mão só, né? Agora, se eu falar quantos que já morreram, né, que morreram de overdose, que morreram mortos pela polícia, né? Que em gangue, a gente comecei, né, a andar com gangue, ixi, aí a coisa vai virando, sabe? Vai cada vez crescendo. Pior. E aí você não consegue voltar, porque vai envolvendo, né? Começa a envolver com traficante, começa a ficar devendo para traficante. Porque no comecinho você vai ali e tal, o traficante te oferece, te dando, não, pode levar, toma, né? Leva, pega para você, isso aí é seu.
Você acha que ele é seu amigo, né? Começa a pegar amizade, admiração. Fala, nossa, o cara é um traficante, para um moleque, né? O cara é traficante, o cara me deu uma porção aqui. Só que daqui a pouco ele fala, ó, você tem que pagar, se não pagar, você já sabe, né? Logo muda a conversa, entendeu? Aí vai mudando o teor, você já vê que não é mais amigo. Você já vê que aquele relacionamento ali já na verdade, é de como se fosse patrão, empregado, escravo, né? É. Você fica um Mais escravo. para escravo, né? Mais para escravo, escravidão. Pra você ver, gente, povo de Deus, porque é tão importante uma história dessa, um testemunho assim, porque quantos jovens vão sendo levados hoje e muito tempo até chegar numa situação dessa? Quantos jovens são levados e pela inocência, como você mesmo falou, que você era de casa, tranquilo ali, Sim. né? Tinha uma família, e ali de repente ficou sozinho e foi levado a isso. E quantos jovens são levados a isso e vão se envolvendo e não conseguem enxergar os sinais? O que eu acho interessante é isso. Tantos sinais, né? O primeiro, o camarada fazendo coisa errada, porque a maioria das famílias, pelo menos, é por isso que o ataque é em cima da família, se fala assim, não rouba, não mexe com isso, com aquilo, não põe na mão no que é dos outros, os princípios e os valores, né? E aí, se a pessoa vê alguma coisa errada, eu, por exemplo, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, eu nunca tive, eu nem beber eu conseguia, para falar a verdade, porque eu tinha muito medo do que os meus pais iam pensar de mim. Eu pensava, puxa, o que eles vão pensar de mim? E a minha mãe, então, mesmo minha mãe, ela sendo uma pessoa muito simples, ela tinha assim, não vai sair, não sai, não vai para baile, não vai para festa. Então, eu fui meio que privado de tudo isso e nunca experimentei nada disso. Mas não era porque eu não tinha oportunidade, é porque quando eu vi os sinais, eu escondi. E eu percebo que quantos jovens são levados a isso e mesmo não percebem o sinal, não conseguem enxergar o sinal ali na frente. O que pode fazer uma pessoa, por exemplo, que está escutando a gente, de repente, para você, e pode ser muita gente, pessoas até que estão escutando, passando por isso que você passou. Sim. E o que você sentia quando você falou? Depois, por exemplo, eu sei que na hora ali que você viu o teu amigo morrendo, foi assim, você não sentia nada. Mas e depois que passou o efeito? Não, durante muito tempo, né? Muito tempo, assim, vinha a lembrança, vinha aquele mal-estar, né? Aquela culpa, né? Se tinha culpado também, né? Mas, assim, a gente não tinha muito tempo para pensar, sabe? Eu não penso, igual você falou assim, puxa, se eu tivesse tempo para parar, para refletir, né? Falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui não é bom, né? Nossa, o que eu tô fazendo não é legal, mas eu não tinha tempo, não pensava isso. Não tinha outra Entendeu? coisa para fazer. Não pensava isso, entendeu? Não é porque não tinha tempo, é porque não tinha tempo porque a necessidade era maior. Sim, você queria mais, era falar, não, vamos continuar vivendo, vamos continuar, a vida continua, entendeu? Não trabalhava. Não trabalhava, não trabalhava. Tira toda a vontade de trabalhar. Nossa, a única coisa que você quer é seus amigos, é uma paixão pelos amigos, é incrível. Eu tenho contato, né? Hoje em dia as mães me procuram e eu lembro da minha mãe. Minha mãe falava assim pra mim, ó, eu tenho medo de morrer um dia. Minha mãe falava isso. Eu tenho medo de morrer um dia e deixar o nenê. Ela falava isso. Ela falou, ó, eu tenho medo do nenê começar a usar droga. Eu falei, não. Como eu tinha a segurança dela ali, né? Porque a maioria dos jovens os meus amigos mesmo, todos eles tinham famílias que eram os pais divorciados ou já tinha perdido o pai e a mãe. Incrível. A maioria, irmãos. A estrutura da família. Né? Estrutura da família. Eu sempre falo assim, se eu tivesse minha mãe, se eu não tivesse perdido minha mãe, eu nunca tinha entrado nessa. Nunca. Mas o vazio, porque a gente conhece, a gente já pregou sobre isso, né, Carlão? Rejeição, aquela ferida, aquela rejeição que tá lá dentro. Rapaz, quem tá do lado de fora, parece que é fácil. Ó, não, para, menina, você tá fazendo coisa errada, você dá conselho. Mas quem tá vivendo a raiz da rejeição, aquela dor, aquela rejeição, aquele vazio, é diferente, entendeu? Você quer preencher aquilo. De qualquer forma. E aí, como você, por exemplo, busquei muito na sexualidade. Busquei muito, conheci a sexualidade muito cedo também. E as meninas também entravam no jogo? Entrava, muito fácil demais. Naquela época, 30 anos atrás. E outra, naquela época, quando a gente usava droga, não é igual hoje. Né? Ontem eu estava viajando para cá, anteontem. Eu estava andando com meu filho assim, na calçada, perto de casa, na avenida lá.
E aí passou 2 jovens conversando assim, e cheio de gente andando. E um deles assim, ó, acho que tá filmando aqui, né? Uhum. A palma da mão, do jeito que eu fazia. A gente põe a porção, a pedrinha, maconha é uma pedrinha assim, igual um esterco de vaca. Sim. Você põe na mão ali, aí você tem que chavar, a gente fala de chavar, né? E o cara passou assim na rua, assim, ó, chavando assim, no meio de todo mundo ali, andando. Então, hoje é muito mais fácil ainda. Hoje a coisa tá muito pior. Tá liberado, né? Porque no meu tempo eu tinha que subir em pé de manga, a gente fumava em cima de um pé de manga que tinha no terreno baldio lá, a gente subia lá em cima com medo de alguém ver, pulava muro de casa abandonada, você ia fumar em cima de telhado de casa assim, velha, em construção, né? Agora hoje não. Os caras sentam na rua ali na praça, né? Sentam na calçada, acende um baseadão lá e fuma sossegado. Não é mais crime, é liberado, entendeu? Imagina. Então, quando as mães que vêm falar comigo hoje, né, quando eu dou meu testemunho assim, elas vêm hoje mesmo só. Eu nem falei nada, né, na pregação, só dei um toquinho ali. Já foi suficiente para vir 3 mães falar comigo. Falou: ó, reza pelo meu filho, pelo amor de Deus, meu filho está usando, meu filho está envolvido. Então, infelizmente, né, tá difícil para o jovem hoje, né, ele escapar disso, sabe? É a estrutura da família. A família tem que estar estruturada, porque eu tenho meus filhos, né, hoje, né? Então, eu tenho minha família, eu não quero meus filhos. Pelo menos eu creio hoje que eu vejo eles assim, eles não vão passar pelo que eu passei, né? Olhando para eles assim, né? Mas é complicado, irmão. A situação. Que coisa, meu povo de Deus. É uma história forte. Eu já quero comentar com você. Se você ainda não deixou o seu comentário aí, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Se você também passa por algum tipo de situação como essa, na sua família, você conhece alguém, você que é jovem também, de repente está assistindo aí, deixe o seu comentário aí. É uma forma também da gente conhecer você e, de repente, se você precisar, aqui tem os links embaixo, você pode pedir ajuda, conversar com a comunidade. O que a gente puder fazer, rezar e orientar, a gente vai fazer, tá bom? Lembrando também do nosso patrocinador aqui, que torna possível que a gente faça um podcast. Soda Cristal, água com gás, saborizada, uma delícia. Betão está experimentando hoje pela primeira vez e já provou aí, achou muito bom. Se você quiser adquirir os produtos da Soda Cristal, os links aqui embaixo, você pode ir lá e comprar com eles. Lembrando também, se você quiser ser um apoiador do canal, você entra em contato com a gente. Aqui tem um QR Code do lado. Esse QR Code você pode escanear e pode também fazer uma doação espontânea. Mas se você quiser ser um apoiador, ter a sua marca aqui divulgada no nosso podcast, entre em contato com a gente, vem conversar, vamos ajudar a evangelização a chegar cada vez mais longe. Quando você apoia, a evangelização acontece. Então, Betão, mesmo assim, envolvido com tudo isso, eu diria até que tinha tudo para dar errado, né? Mas a situação não ficou melhor, não, né? Eu conheço um pouco do teu testemunho, eu acho que a gente dá até uma aflição assim, mas não ficou melhor ainda. Você vai, como eu já disse, a gente vai se envolvendo, né? Vai conhecendo pessoas, vai conhecendo. A gente busca conhecimento daquilo que você está fazendo também. E eu tive assim a oportunidade de experimentar, né? Drogas que eu via só em filmes, né? Em revistas. Eu experimentei essas drogas alucinógenas, né? Olha. Algumas assim são até fáceis de encontrar, né? São naturais, tipo do cogumelo, né? Tem um tipo de um cogumelo que é alucinógeno, né? Não é qualquer cogumelo, né? Mas é aquele cogumelo específico ali. Ele é uma droga muito forte, que mata. Inclusive, eu tenho uma prima minha, que mora no interior de São Paulo. Essa prima, ela experimentou, porque você faz uma viagem. Você faz uma viagem ali. Eu fiz muitas viagens, já contei até nos encontros. Não sei se vocês querem que eu conte aqui, mas é só uma viagem assim, que parece que é mentira você contar, né? Umas coisas bem assim. Viajou, É bem cômico mesmo. É viagem mesmo. Viagem de droga que aconteceu comigo, que eu experimentei Como se várias fosse um turismo da droga? Turismo da droga. É isso? Só que é uma viagem ruim, né? É uma coisa ruim. Nunca é bom. Sim. Nunca é bom. Nunca é bom. É uma coisa. Sim. Você vê, tipo,
as coisas se transformam em monstro, sabe assim? Ah, a viagem que você fala é a pira Isso, que a o pessoal via- fala, a essas coisas assim. viagem, É. viagem. Desculpa, gente. Tá Cada viajando. lugar, eu tô viajando também. Mas A hora que você falou turismo da droga, eu falei, o que ele tá pensando? eu tô achando Já que falando de viagem, tá falando de Você viagem. imaginou eu indo pra Bolívia, né? Mas o efeito que a droga causava, Isso, a alucinação. a viagem Até na mente. Isso, na mente. entendi. Então, minha prima, ela entrou numa dessas... viagem mesmo, fala viagem, Pode né? continuar na Eu não sei viagem, se que o tem pessoal outro já nome. entendeu agora. Né? Ela experimentou com o namorado dela, que eles eram... Eu lembro dela, jovem, andando na rua, dançando. Era um casal lindo de namorados, dois muito jovens, muito cheio de vida, né? E começaram a usar droga ali também e tal. E era um casal bonito, querido, né? Só que embarcaram nessa aí de começar a usar coisa mais forte. E um dia eles fizeram, né? Fazer o chá, né? Com esse cogumelo. Não vou passar a receita mesmo, não vou passar, né? Misericórdia. Mas fazer um chá com esse cogumelo aí. E eles beberam. E o que aconteceu? O rapaz ainda passou um tempo, ele conseguiu, né, se recuperar. A minha prima, ela teve esquizofrenia, né? E começou a passar por várias assim, depressão, várias doenças mentais, né? Problemas Depressão, psicológicos. síndrome do pânico. Eu já tive também tudo isso. Talvez depois a gente chegar lá pra gente falar. Mas ela... Então, quando o pessoal fala assim, no linguajar, assim, bem chulo mesmo, ela pirou, né? Pirou e... Ou ficou doida, né? O pessoal fala também assim, né? Mas, na verdade, ela teve esse problema, assim, com essas doenças, que ela nunca mais conseguiu ser normal. Nunca mais. E depois veio problemas físicos também, né? Que ela teve que amputar as 2 pernas. E aí, nossa, hoje a situação dela é até a minha idade, né? Tá mas viva ainda. situação tá viva ainda, mas a situação é lamentável, a situação dela, assim, sabe? E por uma vez que ela tomou esse chá de Uma cogumelo. vez? E eu lembro que eu tomei umas 5 vezes. Eu tomei umas 5 vezes. Meu pai. Podia amado. estar na mesma. A última vez foi... Nossa, foi muito... A gente estava em São Paulo, na Rua Clélia, eu e esse amigo meu, Cobre, só nós dois, a gente tinha tomado. A gente tava andando assim, conversando assim, e meu amigo perguntou pra mim, Betão, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, normal. Lembro disso, tem a lembrança boa disso, né? Tô normal, falei pra ele, assim, não aconteceu nada. E 1 minuto depois, assim, sabe, mais ou menos, pelo que eu me lembro, não sei se foi 1 minuto, se foi menos, se foi mais, mas pra mim foi tão rápido ali, que veio aquela alucinação, sabe? Uma alucinação, assim, daquilo que estava acontecendo, porque somente acho que ela entra em parafuso, paralisa, não sei o que acontece, que eu tive várias experiências, tipo, você jogar o lençol assim, e o lençol não cair na cama, sabe? Você chega em casa, vai dormir, estendeu o lençol fica parado no ar, assim, não cai. Então né? E parece que ficou assim várias horas ali. Você fica parado naquilo ali, assim, tipo, o tempo tá passando, né? Você ficou, é uma paralisia, né? Tem coisa assim que não dá para contar aqui, mas nesse dia que a gente estava na calçada ali, a gente viu um ônibus, né, um ônibus virando para nós assim, só nós estávamos vendo isso, lógico, né? E o ônibus virou para nós e o ônibus não era mais um ônibus, era uma pessoa, era um monstro, uma coisa feia assim, vindo para cima de nós. Nós jogamos no chão, né? Alucinações mesmo. E aí passa muito rápido, dura 3, 4 minutos, né? E aquele tempo que a gente ficou no chão ali, caído ali, gritando, as pessoas estavam passando, mas o que está acontecendo com esses dois, né? Eles estão gritando. E junto, como a gente estava junto, é gozado que a viagem, é engraçado, a viagem é junto, né? E aí nós tivemos a mesma visão. E aí quando nós voltamos, as pessoas perguntando o que aconteceu, aí a gente ficou olhando assim, não tinha mais nada, passou, sabe? Então mas essas coisas assim, alucinógeno. Você vê várias pessoas falando, eu via pessoas comentando, nossa, eu usei uma droga, eu conversava com a bola, conversava com não sei o quê, conversava com o meu cachorro, falava comigo. E uma vez eu experimentei o famoso LSD, né? Muito LSD é um comprimidinho. Um comprimidinho. Você põe embaixo da língua, entendeu? É um black point que o pessoal fala, né? E é incrível também que é uma coisinha tão pequenininha que causa um efeito assim, sabe? Eu lembro que tudo ficou vivo do meu lado. Tudo falava. A árvore falava, poste falava, pedra falava. Então você vive naquele mundo assim que parece que você tá num desenho animado. Entendeu? Meu Deus. É uma coisa, e aí você parece que passou,
5, 6 dias você vivendo aquilo ali. Na verdade, passou ali só um tempinho. E às vezes é o efeito contrário, né? Uma vez eu fui pro meio do mato, pode continuar falando? Pode. Fui pro meio da mata com um amigo meu também, e a gente usou, a gente teve assim uma alucinação de aqueles cavaleiros medievais correndo atrás de nós. Só que dessa vez foi feito o contrário. Eu achei que eu tinha ficado ali umas 2 horas, que eu lembro que eu corria. E ficamos 3 dias invernados no meio da mata. 3 dias? 3 dias. E Nem eu achei que eu tinha sabia. ficado ali 1 hora. Então, às vezes passa rápido, você acha que foi muito, e às vezes demora para passar e você acha que foi pouco. Eu Então, é assisti, mais ou menos isso. eu assisti um filme esses dias no streaming, e era exatamente sobre isso. Era um homem que ele tinha até uma vida tranquila, e ele encontra uma mulher e a mulher oferece uma droga para ele no filme. Só que quando ela oferece a droga, ela fala para ele assim, ó, eu tô te libertando desse mundo, existe uma realidade paralela e tal. E aí o filme vai envolvendo, vai levando o cara, quando percebe, ele tá 20 dias debaixo de uma ponte, numa casinha de coisa lá enfiado lá dentro, e a família procurando saber onde é que ele tava. Aí, bem isso mesmo. Povo amado de Deus, que coisa... Nossa, misericórdia. Só para entender, por que a gente fala umas coisas dessas? Para poder entender o perigo, o tamanho do problema, o tamanho do mal que existe nessas coisas. Mas ainda piorou um pouquinho mais, Betão. Você morando em São Paulo, na grande São Paulo ali. Sim, na capital, né? E aí você morava em algum lugar específico, assim, ou você... Não, assim, até 18 anos, eu morei muito ali na região da Lapa, ali, né, Barra Funda, né? Região central ali de São sempre Paulo. em pensão ali? Sempre pegava uma pensão, aí pegava uma república e tal, mas a maioria desse tempo em São Paulo foi pensão. Uhum. E eu lembro quando eu fiz 18 anos, né? Aí eu recebi a parte da herança. Aí parece que eu tô entrando na história do filho pródigo, né? Recebi a minha parte da herança. Que era a venda da casa da família. A venda da casa, isso. Fui dividir, vamos supor... Eu lembro que na época, eu sempre calculo assim, o valor pelo preço de uma moto. Na época era o valor que dava para comprar uma moto. Uma moto, essas motos hoje, 150, né? Nova. Zero. Nova. Então é o quê? Uns 20 mil reais? Exatamente, uns 20 mil, né? Acho que não era mais que isso. Rapaz. E eu lembro, eu peguei 20 mil reais, né? Ficou uma parte com o advogado, deve ter pego ali, não sei, vamos supor que eu peguei uns 16 mil reais, né? Mais ou menos. Era um dinheiro bom. Comprei 3 calças, 3 camisetas e gastei o resto em uma semana. E foi quando, assim, tinha um lugar que a gente ficava em São Paulo, ali era um ponto de refúgio, tem até hoje, chama Sesc da Vila Pompeia. Então, lógico, tá mudado, hoje é diferente, mas na época minha ali tinha uma sala de convivência, e ali tinha televisão, tinha música, né, você escutava música, tinha show de graça. Então, para nós que era pobre, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para fazer nada, e ali, sentava ali, ficava naquele salãozão, uma sala de convivência, tinha lugar para você sentar no chão, tinha banco e tal, e era coberto. Ficava a maior parte do tempo, ficava ali. Né? Muita parte do tempo mesmo, eu ficava ali. Era um centro cultural, né? Tinha muito show, essas coisas, teatro. E ali, tinha uma choperia. O meu sonho, eu sempre olhava aquela choperia e falava, um dia eu quero vir aqui, eu quero sentar lá no meio lá. Eu achava chique demais, o pessoal tomando, né? Comendo porção, era meu sonho, né? Um dia eu vou sentar ali, né? Quando eu peguei esse dinheiro, para onde que eu fui? Direto para lá e chamei um monte de gente. E aí juntou, aí apareceu um amigo que eu nem sabia que eu tinha. Né? É o filho pródigo. Chegou amigo que eu nunca nem sabia que era amigo meu. Os caras estavam abraçados comigo. Tal. Eu, toma aí, vamos tomar. E era uísque e tal, e cocaína à vontade. E todo mundo ali e tal. E saía. Chegava um carro, Betão, vamos ali, vamos na casa ali, vamos lá cheirar um pó. Aí já entrava no carro, e me sentia um rei, né? Lá atrás, sentadão. E daqui a pouco chegava outro, e as meninas e tal. Então, uma semana. Tinha uma vida de rei, uma semana. Comia lanche, né? Matei toda a minha vontade, né? E aí acabou o dinheiro. Fiquei assim, tipo, sem nada. Aí não tinha mais a mensalidade que eu recebia. Porque acabou o tempo. Acabou, 18 anos, não tinha mais. E aí a dona da pensão falou, você vai ter que ir embora. E aí começou a pior parte da minha vida.
Meu pai E amado. essa parte agora que eu conto, que as pessoas que vão assistir, né, o podcast, é para você ver, assim, não a miséria do Betão, mas Sim, ver a grandeza de Deus. Né, irmão? exatamente. A grandeza de Deus. Porque ali eu cheguei, aí eu fui pro fundo do poço, né? Primeiro comecei a andar ali e tal, tinha um japonês que tinha um bar, de vez em quando ele deixava eu dormir lá no bar dele, né? Aí de noite ele tava dormindo, a gente pegava os frios, né, da geladeira lá do bar, que vendia mortadela, então comia, ele começou a desconfiar, falou, ó, vocês estão comendo meu frio, ficava eu e meu amigo cobra lá. Começou a desconfiar, falou, ó, aqui vocês não ficam mais. Aí os Eita. amigos desapareceram, não tinha mais amigo. E aí a Hum. gente viu a situação, começou a ver a situação de rua. Foi morador de rua, Morador então. de rua, de morar assim, em marquise, garagem, e achar um lugarzinho mais escurinho para dormir, que não batia luz, e papelão, e barraquinha, aí foi de tudo, irmão. Aí comecei a tomar banho uma vez por semana, as coisas que eu tinha, não tinha mais nada, roubaram tudo. Tinha só minha mochilinha verde, que é as mochilas de lona, tinha uma escova de dente, e só. Aí não tinha nada, tudo que eu tinha na minha vida. Até que mais ou menos com 19, 20 anos de idade, eu perdi meus documentos. Não senti vontade de ir atrás. Sabe quando eu tinha desistido da vida. Desistido da vida, Desistido. Falei, eu exatamente. não tenho mais futuro, não vou chegar a lugar nenhum. Então, era só viver aquele dia ali. Vamos ver se acorda para ver o dia seguinte. Entendeu? Aí, dia seguinte, de novo. Vamos ver esse dia aqui. Se amanhã tiver vivo de novo, a gente tenta viver ele de novo. E foi passando o tempo, fui ficando doente, né? Emagreci, cheguei a pesar 55 quilos. Meu peso normal, hoje é 87 quilos, né? Mas o meu peso seria uns 75, peso pelo meu corpo, minha Isso. altura, né? Sim. Pesei 55. Então eu tava muito debilitado, muito doente, muito fraco. Desmaiava na rua, acordava no hospital, não sabia onde eu tava. Eu tinha uma mania, né? Aí eu comecei a situação de rua me levou a viver a mendicância mesmo, assim, a de mendigar, sabe? Sim. Pedir esmola, pedir comida, pedir dinheiro no semáforo, pedir dinheiro nas portas de estação de trem, vivia de moedinha, pegava aquelas moedinhas, juntava um valor que dava para você comer um salgado, mas aí o corpo, o estômago pedia comida, mas a carne pedia droga. Né? Então era, ou você se droga ou você come. O vício é muito maior do que a fome, irmão. Terrível. E aí onde leva a pessoa para a morte, né? Para a morte mesmo, para as piores doenças. Então eu tive, assim, eu lembro de momentos meus que eu tinha muita depressão, né? Depressão, eu sabia que eu tinha depressão porque eu chorava muito, chorava do nada. Sentava assim no chão, né, na calçada, na rua, sentava em qualquer lugar, já. Sabe quando você não tem mais prazer em nada, assim? Eu já Sentava em passei. qualquer lugar, você tava aqui, vou olhar, vou sentar aqui, né? E aí eu sentava ali e começava a chorar. Chorava, daqui a pouco levantava. E aí síndrome de perseguição, que já é uma parte da esquizofrenia, que eu achava que todo mundo, qualquer pessoa estava contra eu. E todo mundo estava me perseguindo. Então você começa a ver aquele filme, né? As pessoas, parece que tá todo mundo atrás de mim, eu escondendo de alguém, não sabia de quem. E eu ficava andando, né? De trem para um lado para o outro. Porque a passagem de metrô, você entra no metrô ali, você vai e volta, passa para outro trem, né? Tem aqueles... Tudo interligado. Isso, interligado. Então eu ficava andando metrô para lá, metrô para cá. E quando eu via alguém olhando para mim, eu achava que estava tramando alguma coisa. Se duas pessoas estivessem conversando e rindo, eu levantava e ia lá brigar com as pessoas. As pessoas ficavam me olhando assustado, assim, né? Então eu tava totalmente já, assim, doido mesmo. Eu já tinha tava perdendo a noção. Quanto tempo mais ou menos durou esse tempo que você ficou na rua? Esse pior, na rua foi assim, uns quase 3 anos. Quase 3 anos. Mas o pior mesmo, assim, na hora que eu tava que eu tô falando agora, dessa fase de doença, de depressão, foi acho que mais ou menos quase um ano que eu vivi isso. Que idade você tinha? Tava com 20 para 21. Nossa, 20 para 21 anos. E a família não tinha contato e nem queria ter contato? Perdi todo o contato com a minha família. Todo o contato. Não tinha contato com mais ninguém. Nem queria mais contato com ninguém. Entendeu? Não... Eu tinha notícia, sabe assim? De vez em quando eu falava com alguém, ó, o seu irmão Faria, ele casou, tal, né, com uma pessoa da igreja.
notícias das minhas sobrinhas, que eu gostava muito, né? As filhas do meu irmão, da outra irmã minha. Mas, assim, não tinha aquele sentimento, agora tio, tia, assim, sabe? Porque eu, algumas vezes, já tinha procurado meus tios, e o pessoal só me julgava, né? Sabe aquele negócio que... E o jovem não queria ouvir aquilo. Não queria ouvir as Não queria verdades. escutar as verdades. Então, quando eu ia na minha tia, irmã da minha mãe, ela gostava de mim, meu tio. Eu chegava lá, tal, eles não negavam um prato de comida pra mim. Mas só começava a falar, você tem que parar com esse negócio, a vida tem que trabalhar, você tem que mudar. Então, eu já não queria ouvir isso, entendeu? É complicado, não tem explicação. É difícil porque naquela realidade que você estava vivendo ali, é que nem você falou, você não conseguia enxergar, você não conseguia também alguém que pudesse te dar uma orientação, não é só porque a gente viu o parente e falou, tá brigando comigo, tá discutindo. No comércio, você que trabalha no comércio, você deve saber quantas pessoas chegam às vezes ali, a gente conhece, sabe que é dependente Tem químico. de tudo, né? Tudo. E a gente fica aquela coisa. E é malandragem, ou tá necessitando mesmo, ou... Então você fica sem saber. É difícil, né? Ali chega, no trabalho mesmo, chega todo dia a mesma pessoa. E ele acha que, parece que ele fala que é a primeira vez que tá entrando. É hoje, eu sou assim, faço não sei o quê. E eu olho pra você, você não lembra que você veio aqui ontem, você pediu a mesma coisa e tal. E contou outra história, e falou que era outro sobrinho, morava em outro lugar. Não, hoje os caras já falam assim, ó, você para no carro no semáforo, aí eles vêm e falam assim, ó, eu vou te falar a verdade. Eu vou pedir um dinheiro pra você porque eu quero tomar uma pinga. Antes não, os caras não falavam a verdade, agora eles começaram a falar a verdade agora. Começaram a falar a verdade. O cara dava. E aí, esses 3 anos que você morou na rua, terminou, mas como é que terminou esses 3 anos que você morou na rua? Deus tem um plano na vida de cada um, né? Tem. E graças a Deus ele tinha um plano na minha. Nossa, graças a Deus. Você conseguiu achar o plano. Um dia, acho que talvez eu tinha aparecido antes, mas eu não enxerguei, né? A gente sofre porque, né, a gente procura o caminho, né? Sofrimento é consequência, às vezes, né? Sim. Das nossas escolhas erradas, né? Verdade. Então, quer dizer, tudo que eu vivi foi tudo eu que escolhi, né? Não posso culpar ninguém por isso. Antes eu queria achar um culpado. É igual Adão e Eva querendo culpar Deus, né? Um culpando o outro culpou Deus. Mas aí um dia eu tava no centro de São Paulo, né? Anteontem, né? Que eu tava falando tava com meu filho. Antes de sair com ele, fui lá pro centro de São Paulo e eu passei no meio de uma parte da Cracolândia. Passei bem no meio ali. É terrível. Cracolândia meu Deus. Ali você vê assim, parece que é uma parte do inferno. Você não viveu no meio da Cracolândia? Não tinha. Não tinha Cracolândia nessa época. Porque o crack estava começando. Eu cheguei a experimentar o crack. Graças a Deus não peguei a fase do crack. Senão, porque o crack é difícil. Não tinha aguentado, não. Crack é só por milagre mesmo. Quer dizer, eu já sou um milagre, né? Já é um milagre. Mas eu ficava ali no centro, na Praça da Sé, ali, sabe? Praça da Sé você conhece, né? E ali ficava molecada cheirando cola. Hoje acho que ninguém nem sabe o que é isso. Mas na época a cola era droga. Cola de sapateiro, né? Molecada ficava lá com o saquinho, cheirando cola. Aquele monte de molecadinha de 8 anos, 9 anos, tudo malandrinho. Tinha a época dos trombadinha também, né? Que tinha na época. E eu ficava ali, né? No meio ali. E ali corria droga ali. E aí eu vi um cartaz, né? Bem no centro da praça ali. Que ali é o Marco Zero de São Paulo. Acontece de tudo ali. Eu vi o cartaz do Rock in Rio. E ali quando eu vi o Rock in Rio, eu vi que os cantores que pra mim estavam lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, ia estar no Brasil. Eu falei, poxa, meus ídolos, né? Eram meus ídolos. Eu não tinha a mínima chance de chegar, de ir no show deles, né? Mas eu vi a possibilidade de estar ali, de ver todos eles. Então eu falei, eu quero ir nesse lugar, quero ir nesse Rock in Rio aí. E tinha uma menina, né, por incrível que pareça, as meninas até hoje, né? Hoje é mais ainda que eu vejo, né, em São Paulo, todo lugar. A atração que as meninas sentem pra esses caras errados, né? Pois é. Puxa vida, que triste isso. Eu tenho uma filha de 15 anos lá, você tem uma de 16. E eu tenho uma de 17. 17. Então as meninas, graças a Deus que a gente é pai, reza, né? E reza. Nós somos pai, né? E reza. E faz batalha, né? Muita batalha. Mas eu vejo as menininhas assim, e tinha uma menina, ela tinha 15 anos, ela gostava de mim, ela gostava muito mesmo. E era de uma família boa, sabe? Ela me levava lanche, às vezes eu ficava escondida atrás da casa lá, ela me levava pão com ovo. Várias vezes ela me sustentou, essa menina. E aí eu falei pra ela que eu queria ir garimpar ouro, não falei que eu ia pro Rock in Rio. Falei, eu quero mudar de vida, eu vou garimpar ouro, eu vou lá pra... Na época tava na onda o Serra Pelada.
Tava na onda, era a época agora. É. A Lábia era boa demais. Todo mundo indo pra lá, né? É. Ficar rico. E aí, ela pegou e deu um anel pra mim. Um anel de diamante. Olha. E nem tinha a mínima ideia do valor que tinha isso. Não tinha a mínima ideia. Não era um diamante, mas era aquela pedrinha, mas era um anel valioso. E eu lembro que aí eu fui pra Marília, né? Fui lá na casa do Faria, fui procurar o Faria. Quanto tempo que eu não via ele? Acho que fazia uns 6, 7 anos que eu não via ele. E ele me recebeu muito bem lá. E eu falei pra ele que tava indo pra Serra Pelada também. Aí eles fizeram uma rifa, me ajudaram, né? Com um anel lá. E eu ganhei um dinheiro. Era o dinheiro suficiente para comprar os 10 ingressos e a passagem de ida. Olha. Não tinha hotel, não tinha comida. Aí isso aí eu me viro lá. E eu fui pro Rock in Rio. E aí cheguei lá no primeiro dia que eu encontrei um rapaz que era de São Paulo, que eu conhecia desse Sesc da Vila Pompeia. Ele me deu lá na rodoviária do Rio. Como que eu encontrei ele ali na rodoviária? Ele me deu um monte de comprimido, enchia a mão de comprimido. Ele falou, ó, toma tudo isso aí, porque a gente tomava muito esses comprimidos também. Injetava também comprimido. Várias vezes misturei um Comprimido de quê? com outro. Comprimido antidepressivo, calmante, uns negócios lá que misturam, não sei até hoje. Eu lembro só do nome de um remédio, acho que existe até hoje, o tal de Dualite. Tomava muito de Dualite na veia. É por isso que os remédios que são fortes, assim, precisam de prescrição médica, né? Eu tomei muitos que eu não lembro o nome, não tem como eu lembrar o nome disso, né? Mas eu lembro que ele me deu vários, falou, se você tomar com um copo de pinga ou cerveja, você vai ficar doidão. E fiquei mesmo, tomei ali na rodoviária. A última coisa que eu lembrei é que eu entrei num ônibus escrito Leblon e tava uma plaquinha embaixo, Rock in Rio. Falei, isso aí mesmo, entrei nele. E só lembro depois de 3 dias que eu já tava lá dentro do Rock in Rio. Passou 3 dias, não me lembro. Meu Deus, amado. E nesse terceiro dia que eu já tava lá, quando eu voltei, parecia, acho que eu não comi nada nesses 3 dias, porque eu tava com muita fome. Muita fome. E eu vi uns rapazes assim, sentados, tipo num gramado assim, né? Comendo milho, tinha uma cestinha com milho. Eu cheguei lá, fui lá, já peguei um milho e saí comendo. O cara achou ruim comigo, começamos a brigar. E naquela briga ali, um dando chute e tal, e já aquelas brigas que saem rolando no chão, eu não sei o que aconteceu, que eu machuquei meu pé. E eu encostei no poste. Toda isso aí eu gosto de contar esses detalhes, porque isso aí foi o ápice pra mim, né? Eu encostei no poste ali, ó, né, com meu pé inchado, doendo, não conseguia pisar no chão. Então não dá pra mim andar. Pode aproximar o seu microfone. Tava doendo muito, né? Não conseguia. Pode puxar ele assim pro seu Puxa lado. aqui, Assim. aqui assim? Pode puxar mais, assim. Mas, que? Isso aí. Você pode Aí. encostar agora, vai Tá. ficar tranquilo. Isso. Desculpa, tava falando longe. Acho que agora Não. tá muito perto, não? Não, tá bom. Pode ficar tranquilo. Então, aí, fiquei ali, inativo, né? Inapto ali, né? E aí eu não tinha horário, não tinha ninguém me esperando em lugar nenhum. Não tinha lugar pra comer, não tinha lugar pra dormir. Só tava com os ingressos, E só nem- tinha um show. E nem como ia voltar também. Não, como ia voltar, não tinha nem ideia. Nossa. E aí eu encostei no poste ali e fiquei. Aí passou um soldado do exército, ele viu que eu tava com meu pé machucado. Meu pé tava inchado, meu pé tava muito inchado. E ele falou assim, eu vou buscar uma ambulância pra você. Fica aí que eu vou pegar uma ambulância. Eu fiquei esperando a ambulância, passou, acho que, não lembro, mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada dele voltar. Quando tava anoitecendo, o pessoal chegando pros shows, né, bem cedo o pessoal já começava a chegar, aquela multidão, tinha uma calçada, assim, um caminho, o pessoal passava ali, e eu encostado no poste aqui na beiradinha, o povo passando pra cá assim, ó, aí veio um jovem atravessando no meio dessa multidão. Rapaz, eu vi ele vindo assim, ó, era muita gente, mas deu pra ver ele vindo, ele veio andando na minha frente, na minha direção, e parou assim diante de mim e falou assim, ó, Jesus te ama e vai mudar a tua história. Jesus vai te fazer feliz. Ele falou muita coisa, eu não lembro tudo que ele falou. Na época, na hora assim, eu falei para ele, você tá falando com o cara errado, não sou eu não. Não, essa é outra pessoa. Você queria dar um recado para alguém, não sou eu, você tá enganado. Eu sou Betão, tal, né? Não sou essa pessoa. Não, ele falou, para você mesmo, é você que eu quero falar. Não sou eu. Não sou eu não, vai falar para outra pessoa, não é eu não. E ele falou, não, eu vim falar para você. E falou várias palavras bonitas, assim, sabe, de Jesus. Profetizando a sua vida. Profetizando. Eu tinha vontade de bater nele. Olha só. Eu tinha vontade de chutar ele. Falei que esse cara empurrar ele, sabe? Ainda bem que você Mas- tá com o pé quebrado. Então. Não, pé quebrado, mas eu tava assim, fiquei fraco diante do Deus que tava na vida dele, né? Olha aí. Deus tornou ele muito forte, irmão. Aquele jovem ali, parecia que ele tava gigante diante de mim, sabe? Ele falando assim com uma autoridade, apontando o dedo, irmão. Uhum. E rindo, sorrindo pra mim. Não era rindo, né? Sorrindo.
sabe? Com sorrindo. aquele sorriso bonito, assim, eu lembro dele, do rosto dele, sabe? E falando pra mim, não, eu te conheço, eu sei quem você é, Meu né? Já Deus, fui como você, ele eu falava. tô arrepiando tudo aqui. Então isso aí, eu falei, mas esse cara é doido, eu pensei, né, acho que não deve bater bem das ideias que ele tá falando, né? Não tava entendendo. E aí chegou a ambulância. Logo depois dele chega a ambulância. E aí eu até falei, nossa, vou ficar livre dele, né? Esse cara não tá falando nada com nada. Mas na verdade ele tá falando tudo com tudo, né? Graças a Deus. E aí a ambulância parou, irmão. Colocaram eu deitado lá na ambulância e tal. E aí tinha muita gente, a ambulância não conseguia andar, assim. Eles iam só devagarinho, assim. E ele foi lá e abriu a janela. Ele abriu a janela e colocou o corpo dele, assim, enfiou essa parte aqui, o tórax dele, dentro da ambulância. E ficou em cima de mim, assim, ó. Falou assim, ó, não esquece. Jesus ama você, vai mudar a tua história. Jesus vai te fazer feliz, você vai ver. Ele foi dentro da ambulância pra falar com você? Dentro da ambulância. Pela janela, não que ele Nossa, entrou dentro, não né? mas ele foi até Eu lá tava dentro, assim, deitado, lá. ficou olhando pra ele, assustado, assim, né? Falei, esse cara é doido. E isso aí, assim, na hora não fez efeito nenhum, na hora. Mas quando eu desci pra enfermaria e tal, me deram injeção, aí desinchou meu pé, tomei remédio, anti-inflamatório, começou a melhorar, eu subi lá pra cima de novo pro lugar que eu tava, né? E eu não senti mais vontade de ficar lá. Naquele dia eu vim embora pra São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, ia ter uma festa, fiquei sabendo lá no Sesc da Vila Pompeia, que era ali que corria as notícias, ia ter uma festa em Itanhaém, e o rapaz falou pra mim, ó, se você quiser, você até pode ir, só que não tem lugar no carro. Eu peguei um dia antes, já fui lá pro Jabaquara, é um terminal que tem lá em Jabaquara, é um terminal de metrô e de ônibus também, só que é os ônibus que descem pra Baixada Santista. E a festa é essa em Itanhaém. Eu falei, bom, espera, deixa eu mudar um pouquinho só aqui. Aí a festa é essa em Itanhaém. E quando eu cheguei em Itanhaém, ainda faltava, né, um dia pra festa, não tinha onde ficar. Fui na praia. Antes de descer pra praia, eu passei na casa de um rapaz que eu conhecia e ele não tava lá. Em cima da mesa, assim, tinha um tijolo, a gente chamava, né? Um tijolo de maconha, assim. Bem, bem grande mesmo. Bem grande, sabe? Uma quantidade, assim. E eu olhei pro lado, não tinha ninguém, peguei aquilo lá e falei, levei. Achei que eu tava agora, tava bonito na pedra, né? Falei. E aí desci pro litoral. E quando eu cheguei na casa, numa casa de turista que tinha na beira da praia, eu deitei lá naqueles banquinhos que tem de alvenaria e dormi. Dormi lá, falei, vou ficar aqui amanhã cedo, a gente vê, vou ver o que eu faço. Aí veio a polícia de noite. Esse amigo meu cobra tava comigo também, né? Aí chegou a polícia e já foi pegando nós, já mão pra cabeça e tal, já foi revistando. E aquele tijolão tinha ficado um pedaço assim, ó, inteiro, né? Uma quantia considerada também. E vários baseadinhos, assim, tudo enroladinho, igual um cigarrinho dentro do maço de Marlboro, assim, sabe? Achando que você tá que eu falei, traficando. aí pronto, né? Pra explicar aquilo lá, porque Não na vai época, vai o explicar vício nunca. já é. Você tinha 2 artigos, era 16 e o 12, eu lembro que tinha, né? Hoje é só o 12. Hoje não tem mais quem Usuário. usa, usuário, não tem mais condenação. Mas na época tinha o 16 pro usuário, ou o contrário, não lembro, o 12 pro tráfico. Né? E aí eu falei, não, pro meu uso. Ele falou, não, você é traficante, você vai ser enquadrado no 12 e tal. E já bateram em nós, ali apanhamos ali mesmo na garagem, levaram nós pra delegacia, bateram em nós lá na Polícia Civil, né? Depois levaram, não, a Polícia Militar, perdão. Depois levaram nós na Polícia Civil, e aí nós apanhamos numa salinha lá, hein? Ah, rapaz, nunca apanhei tanto na minha vida. Acho que aquele dia Deus falou assim, eu vou deixar você levar só mais essa sua, porque ali já era Deus preparando, né? Então, às vezes, Deus permite a gente passar por tantas coisas, né? Que a gente passa. Não sei, não é que ele queria que eu apanhasse ali, né? De ninguém, né? Mas era preciso, Era né? necessário. Era necessário. Porque meu pai não me bateu, minha mãe não me bateu, aquele dia eu apanhei. E aí fui ali dentro da cadeia, quando você tá preso ali, pior lugar do mundo, não tem lugar pior, irmão. Não tem lugar pior. Pra eu não conheci lugar pior do que uma cadeia. E olha que a cadeia que eu conheci ali, diz que ainda é razoável, né? Tipo 2 estrelas. Mas eu falei, não é um lugar para nunca mais. Quando eu caí ali dentro ali, que o delegado colocou eu na cela provisória, e aí o meu amigo tá desmaiado, tanto que ele tinha apanhado. Apanhou muito ali, ele era secundário, né? Ele não tinha fiança, eu tinha fiança, tinha direito à fiança.
E aí eu sentei assim na parede, encostado na grade, né? Tinha o corredor. E tudo que eu queria era que a minha mãe não tivesse visto. Eu não queria que minha mãe visse, sabe? Eu sempre pensava na minha mãe, que a referência de amor que eu tinha era minha mãe. Quando eu tava, assim, perigo, eu tinha muito medo, né? Solidão, carência, assim, sofrimento interior. Eu andava na rua, assim, chorando e chamando ela. Mas muitas vezes eu, de noite, de madrugada, falava, não aparece pra mim não, mãe. Não quero, eu tinha medo, né? Porque a minha mãe tinha morrido e tal, não tinha medo dessas coisas, era bobeira de adolescente também. Mas eu achava que ela podia me ver também. Eu não queria que ela visse. Eu falava assim, não quero que minha mãe veja isso. Porque eu tava ali onde eu tava, sabe? Que eu falei, já pensou o que minha mãe ia sentir, me ver aqui nesse lugar que eu tô, né? Aí eu parei para refletir. Aí aquela hora que você não tem lugar para ir, não tem pode fugir. É o fundo do poço. Fundo do poço. No outro dia de manhã, as boas-vindas, né? Os presos saíram no corredor. Aí um deles pegou o chinelo, enfiou assim dentro da grade. Eu tava assim encostado, mas não tava dormindo. Só encostei a cabeça na parede. E aí eu não vi, ele enfiou a grade, o chinelo assim, me deu uma chinelada na cara. As boas-vindas. Eita. Aí eu falei assim, eu não fico nesse lugar. Já tinha tentado suicídio algumas vezes, né? Não deu para entrar em detalhes aqui tudo, mas já tinha tentado, já tinha pensado muitas vezes na morte como uma escapatória, né? Mas ali eu falei, não, eu vou tirar minha vida aqui, eu não vou ficar aqui dentro. Então, fiquei 8 dias preso. Né? 8 dias preso. O prazo meu era 8 dias. Porque se passasse dos 8 dias e minha fiança não fosse paga, aí eu ia para o tribunal, né? Ia ser julgado, né? Pegaria de 6 meses a 3 anos. Né? E aí, então, como eu era réu primário, eu tinha direito à fiança. E quando eu entrei, depois que me colocaram dentro da cadeia, lá mesmo, na cela mesmo, que eu não lembro o número da cela, aí eu mandei uma carta pro meu irmão, no segundo dia. No segundo dia, eu pensei logo no meu irmão, primeira pessoa que veio na minha cabeça, da igreja, né? O cheiro de Deus já estava em mim. Você tinha direito a mandar a carta, então? Tinha. Não, carta pode mandar quantas quiser. Pode, né? mandar. Eles mandam. Eles comunicavam muito com carta, né? E aí, assim, aquela presença de Deus que já estava na minha vida a partir daquele anúncio. Da profecia do jovem. Né? O papelzinho que estava no meu bolso, que eu não li, que estava aqui a palavra de Deus, um trechinho da palavra que ele deu. Quando ele colocou o corpo lá dele, ele colocou um papel no bolso da minha jaqueta. Minha jaqueta tinha um bolso dentro, assim, sabe? Colocou lá dentro. E eu nem me importei com aquele papel. Mas já tinha, assim, o anúncio já tinha sido feito para mim, né? Do amor de Deus. E aí, então, passou o primeiro dia, segundo, então eu mandei uma carta com envelope usado, selo usado, porque ali eu não tinha R$1, não tinha R$1. Na cadeia ninguém empresta dinheiro. Você pode falar, empresta aí que depois eu te pago, né? Só tem ladrão, né? Aí, usei o mesmo selo, irmão. Então era uma carta que, assim, humanamente falando também, não chegaria. Eu não sei até hoje, não tem explicação como que essa carta chegou. Pois é. Até hoje não tem. Só né? Deus mesmo. Eu nunca perguntei para Deus, né? Talvez se eu perguntar para Deus, ele me responde. Ou então lá no céu ficar sabendo, né? Lógico. A eternidade vai explicar, né? Mas nunca, assim, busquei saber. Mas falei, como que essa carta chegou, né? Porque o carcereiro falou para mim, essa carta aqui, sinto muito. Ele falou, não tem como. Os endereços, tudo rabiscado. Aí coloquei meu nome, Roberto de Faria, Cadeia Pública de Itanhaém. Endereço. Para Luiz de Faria. Loja Melhoramento. Sem CEP, sem endereço, que eu não sabia o nome do endereço, não tinha nada. Só o nome da loja. Então, quer dizer, né, carimbado o selo, então não tinha como. Mandei aquela carta. Mas recebeu. Você recebeu que eu tô aqui hoje, graças a Deus. Se eu tivesse recebido, acho que eu não tava aqui, não. Hein? Glória a Deus. Mas aí, irmão, fiquei esperando, né? Passou os dias e nada, né? Não tinha resposta, não via nada. E aí faltava um dia, né, para vencer o prazo. E eu lembro que o delegado me chamou na sala dele. Né? Eu já tô terminando agora com isso já, né? Não, fica tranquilo. Aí na sala dele me chamou lá e falou assim: você não tem pai, você não tem mãe, você não tem endereço, não tem telefone, não tem advogado, não tem ninguém. Você não tem documento. Eu tinha perdido meus documentos, fui preso sem documento, né? Eu nem sei como que eu conseguia viajar, que eu peguei ônibus, né? Não tinha documento.
Fazia, acho que uns 2 anos já que eu não tinha documento. Nem me importei. Eu fui tirar depois quando eu fui para Marília. Aquela correria de ir atrás, de RG, aquela burocracia que tinha, né? Mas não tinha nada, documento nenhum, eu tinha perdido todos. Porque eu andava com todos os documentos, né, na carteira. Título de eleitor, reservista, sabe? Carteira com os documentos, tudo. Não tinha outro lugar para guardar. Você viu o exército? Não, eu fui dispensado. Os caras olharam para mim e falaram, você tá fora. Ainda bem, né? Ou, sei lá. Ou tivesse... De repente tinha uma oportunidade de mudar, né? Mas... E aí, então, o delegado falou, ó, você tem o mesmo valor, aquilo que eu até falei hoje no encontro, você não vale nada, você vale a mesma coisa que um rato é você, não tem nem seu nome, você pode provar. E aí eu voltei para a cela, falei, acabou, né, para mim, né? Não tem mais, a carta não chegou, ninguém vai pagar minha fiança. O delegado falou isso para mim, aí a tristeza era profunda, aí era profunda, irmão, profunda. E aí no outro dia, os preços eram para tomar sol, né? Tinha passado já 8 dias, eles saíram para tomar sol, eu falei pro carcereiro, ó, eu não vou sair, vou ficar sozinho. Já tinha um plano. Peguei os lençóis, toalha, amarrei, fiz uma corda, amarrei na grade da cela, lá no alto. Peguei um banquinho que a gente colocava as marmitas em cima, na hora do almoço, da janta. Subi em cima daquele banquinho, um caixotinho de madeira. Aí medi no meu pescoço, fiz a forca, tudo pronto. Só não tive coragem de pendurar ainda, mas fiquei olhando, falei, vou daqui 1 hora, eu lembro que eu marquei o horário, 1 hora da tarde, até 1 hora eu vou. Tava decidido. E fiquei naquele chão, sentado no chão, olhando pra forca, falando, vou agora, não vou. Sabe a morte ali, né? A morte tava ali, irmão. Imagina. A morte tava ali. E aí foi a hora que Deus começou a intervir, né? Deus falou, peraí, eu venci a morte, você vai vencer também. Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. E aí eu sentei no chão assim, comecei a chorar, irmão, do nada, assim, sabe? Veio aquele choro, mas choro de chorar mesmo, assim, chorar alto, igual nenê, criança. Os caras do outro lado do muro, atrás de mim, assim, tava o pátio, né, da cadeia. Os caras começaram a zombar, né? Nem sei se eram os caras da minha cela, quem que era. Eles escutaram eu chorando alto. E começaram a falar, pode rir, pode chorar, nenê, a mãe não tá ouvindo, chora, nenê, olha o nenê chorão. E eu lá chorava mais, ainda falei, não quero mais ver mais nada disso, não quero mais viver isso aqui, eu vou pôr um fim na minha vida, eu vou acabar com tudo. Aí comecei a ver, aquilo que eu estava falando no começo, os momentos que eu não tive com meu pai, alguns momentos, um flash passando assim. Aí eu tinha um problema na perna quando eu era criança, eu tinha não sei se era um tumor, que eu não conseguia andar direito, sabe? E eu me vi no chão sentado assim, meu pai brincando com um trenzinho, cheio de bolinha assim, bolinha colorida. E aí eu lembrei do trenzinho, dá vontade de chorar agora, né? Lembrei do trenzinho que eu tinha quando eu era criança, acho que uns 2, 3 anos. E minha mãe, né? Comecei a ver cena da minha mãe, eu pipa assim, minha mãe sentada perto de mim, eu fazendo pipa, sabe? Então foi passando assim, não estava entendendo aquele momento. Aí de repente eu vi aquele jovem que estava no Rock in Rio. Ele rindo assim, sabe como ele vinha andando em câmera lenta, vinha perto de mim assim, rindo assim, apontando as mãos assim. E aí ele falava, as palavras ficava assim, virava balão, assim, ó. Ficava escrito no ar, sabe? Jesus te ama, ficava escrito assim. Rapaz, mas eu chorava, meu irmão. Comecei a chorar. Eu olhava para aquela forca, aí eu não sei como que saiu ali, eu comecei a fazer uma oração. E aí eu esfregando o chão. Antes disso, perdão, esqueci. Eu li o papel, estava no meu bolso. O detalhe mais bonito, eu esqueci. Sim. Eu li o papelzinho, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha rezado uma Ave Maria, um Pai Nosso, sinal da cruz. Não fiz catequese quando era criança, né? Não tinha oportunidade, né, de ir na igreja, não gostava de padre, de freira, de Deus, de Nossa Senhora, de santo, não gostava de ninguém. E quando eu li aquele papel, estava escrito lá, né? Mais ou menos vou lembrar aqui. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó, te formou Israel. Isaías 43. Isaías 43. Nada temas, eu te chamo pelo nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar as águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará, porque eu estarei com você. Eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dou o Egito, eu dou o país, eu dou a Etiópia em compensação, eu dou o país em troca de você. Tu és precioso aos meus olhos. Não entendia nada da Bíblia, mas aquilo ali não precisava entender. Né? Nem sabia que era da Bíblia, aquele papelzinho, aquela carta, aquela coisa mais linda eu lendo ali.
E aí eu chorei, irmão, chorava mais ainda. E aí eu falei, Deus, o Senhor existe mesmo? Eu falei para Deus, o Senhor existe. Debruçado no chão, assim, sabe? Debruçado, de costas, assim, deitado. Se o Senhor existe de verdade, me tira daqui hoje. Se o Senhor me tirar daqui, um dia eu te pago. Não sabia rezar. Eu falei assim, quando eu ia no traficante, precisava de alguma coisa, sempre tinha que dar alguma coisa em troca. Achei que para Deus tinha que ser assim também, né? Falei, um dia eu vou te pagar, me tira daqui hoje. E deu assim, irmão, não sei a noção do tempo, se é a mesma que eu tenho hoje, que foi aquilo, mas para mim hoje foi uns 15 minutos que passou assim, e o carcereiro chegou na porta, bateu com a chave assim, ó, na grade, né? Ele falou, pega as suas coisas aí, Betão, você tá livre, pode ir embora. Eu falei, como assim? Você tá livre, pode sair, você vai sair, pode ir. Eu levantei correndo, peguei minha mochila, só tinha mochila ali, né? Levantei correndo, eu falei assim, aí ele falou assim, ó. E a forca lá pendurada. A forca ficou lá, nem olhei pra ela. Ele falou assim pra mim, ó, eu acho que aquela carta chegou, você acredita nisso? Eu não entendo como chegou, ele falou. Eu nem sei se ele mandou aquela carta lá. Ele mandou. Não, acho que se jogou no lixo, o anjo foi lá, sei lá. Eu acho que quem levou a carta não foi nem correr, irmão. Não, com certeza não foi. Não foi. Não foi. Mas a carta chegou, graça Faria de recebeu Deus. a carta. Faria tá aqui, né, Faria? Isso, Faria chegou aqui agora. Recebeu a carta, chegou agora. E, rapaz, disse que Faria juntou lá, chorou a hora que viu a carta, né? Do irmão, imagina. E juntou os amigos lá. Não era muita coisa, né? Era uma quantia bem... Era fiança. Fiancinha furreca, né? Também era maconheiro em furreco. Não tinha nem documento. Mas juntou o dinheiro com os amigos, né? E mandou, na época, meu cunhado era carcereiro. Mandou meu cunhado lá em Itanhaém. Meu cunhado chegou em cima da hora, irmão. Em cima da hora. Tem até, acho que a gente tem um tempinho ainda. Tinha até assim, ó. Uma coisa que eu falo sempre, que outro dia eu tava analisando, né? Era meio-dia. Era por volta de meio-dia quando eu fiz essa oração. Por volta de meio-dia. O fórum fechava meio-dia. E o meu cunhado chegou lá, meu cunhado falou pra mim, ó, eu ia tirar você só de tarde, mas não sei porquê, eu fui lá agora de manhã. Porque o ônibus para voltar para Marília era só à noite, entendeu? Uhum. Então meu cunhado ia ficar lá, né, curtir Itanhaém, na praia, ficar andando, passear um pouco, né? Mas ele pegou e foi antes de fechar, chegou fechando o fórum. Eita. Porque se ele deixa para depois do almoço, para 14 horas, eu ia estar morto. Entendeu? Meu Deus. Então o plano de Deus é perfeito, irmão. Perfeito. E aí a primeira coisa, eu parei na porta, falei assim, eu vou sair lá fora, né, eu vou voltar a fazer tudo igual, né, vai estar tudo igual, eu vou voltar de novo, que vida que eu vou levar essa vida minha, né, pra que eu vou sair? Vai sair pra quê, né, melhor morrer, né? Aí eu vi o meu cunhado, né, cheguei lá, vi meu cunhado assim, andei um corredor, encontrei com ele, falou, primeira coisa, ele falou assim pra mim, você vai pra casa do Faria. E aí me deu uma alegria. Falei, vou pra casa do Faria. E assim, foi tão maravilhoso, né? O plano de Deus foi tão perfeito, irmão, que quando eu cheguei na casa do meu irmão, fazia muito tempo, né? A gente se viu ali mais ou menos um pouco antes de ir pro Rock in Rio. Eu nem lembro, nem tive contato com as minhas sobrinhas, com ninguém, né? E lá aquele dia, assim, a minha cunhada me recebeu muito bem. Eu lembro que as minhas sobrinhas, sabe? Aquilo ali foi um sinal de Deus pra mim. Que a Edilane, né? Que hoje mora nos Estados Unidos, ela era um bebê, né? Mas ela ficava com o olho aberto, assim, olhando pra mim, assim, ó. Sabe, aquele bebê lindo, assim, olhando pra mim. Até que nasceu uma paixão entre nós ali, né? De tio e sobrinha. Né? Como uma filha também, né? E a Aline, a minha sobrinha mais velha, né? Ela veio, ela tinha o quê? Uns 4 anos. Ela veio, eu sentei no sofá, fiquei sentado no sofá a tarde inteira esperando o Faria chegar do serviço. Né? E a minha sobrinha veio e deitou no meu colo, assim. Ficou olhando pra mim, assim. Nossa, aquilo ali eu só chorava, né? Pureza da criança. E fiquei esperando meu irmão. Falei, vixe, meu irmão vai falar um monte pra mim. Meu irmão vai de novo, né? Vou ver aquele sermão que eu já falei que eu tinha ouvido dos tios, das pessoas, né? Mas quando meu irmão chegou, ele era o próprio Jesus também, dando um abraço ali, me acolhendo. Tinha 3 cômodos na casa dele, uma casinha. Tava começando a vida dele, né? Começando a vida, 3 cômodos, construindo aquela casinha interminada ainda assim, né? Lá de fora. Mas ele falou, Betão, esse cômodo aqui eu vou dar pra você. Ele deu um pra mim. Ficou com 2 pra ele. Uma família com mais 2 Nossa, filhos. E aí eu, naquele quartinho ali passei assim um tempo de abstinência, né? Uhum. E quando eu cheguei logo de cara, eu achei, bom, como aqui é meu,
coloquei todas as coisas do homem velho, né? Aquela pregação que fiz, eu coloquei todas as coisas antigas. Não sei onde arrumei, não sei como que arrumei aquilo, mas os pôster. E meu irmão fez um tipo de um guarda-roupa pra mim ali, me deu uma cômoda, né? Nem tinha roupa também, mas tinha a minha cama ali. Era um quartinho mesmo, assim, muito legal mesmo pra mim, né? E eu enchi de pôster de monstro, de caveira, esse monte de coisa, sabe? Que era o homem velho meu. Mas aquilo ali foi assim. E eu comecei a passar pelo processo de intoxicação, aquele veneno, né? De tanta droga que estava dentro do meu corpo, aqueles resquícios de doença, né? De depressão, de esquizofrenia, tudo estava dentro de mim. Aquilo começou a fluir, né? Então eu passei maus bocados ali dentro, né? Passei momentos muito difíceis ali mesmo, de abstinência. Mas tinha uma coisa que acontecia que eu nem imaginava. E um dia eu abri a porta do quarto, que os meus amigos me chamavam, né? Pra usar drogas, e pulava o muro da casa do meu irmão. Descobri que você estava ali. Descobria. E a minha cunhada, quando via isso, ela redobrava as orações dela pra mim, né? E um dia tava os caras me chamando pra usar droga, pra ir pra balada, que eu tinha que sair dali, que eu tava doido, né? Eu peguei, abri a porta pra ir conversar com eles. Nem tava sonhando, porque eu já tava quase assim, passando pelo processo da cura. Mas quando eu abri a porta, minha cunhada, dei de cara com ela, com o terço ajoelhado, irmão. Terço na mão. Né? As mães que tanto, né, às vezes pedem pra gente rezar, né? Não pode desistir. Não pode. Ela tava Não com o pode. terço na mão e ela falou uma frase muito forte, né? Uma frase fortíssima, de autoridade de mãe, né? Autoridade de mãe. Ela falou: Satanás, tira tuas mãos imundas de cima do Betão. Ele não é mais teu. Naquela hora ela me tirou, né? Aquela oração dela ali me tirou das garras do demônio. Ele não é mais teu, ele é de Jesus agora. Ele é de Deus agora, tira as mãos dele. Então ali parece que começou a se fluir, sabe? Aí eu comecei a trabalhar, né? Meu primeiro trabalho ali de ajudante de marceneiro, ganhava meio salário mínimo, só dava pro ônibus. E o meu irmão me alimentou durante muito tempo, deu comida, né, ali na casa dele, me ajudava, roupa, né, me ajudava muito. Aí me colocou, me deu o melhor, né? Que foi Deus, né? A família dele ali, testemunho deles. Ele já estava há muito tempo convertido já. Já estava, então, na caminhada. E tudo. Na época ele era o coordenador dos Marianos, né? Não tinha renovação ainda. Não tinha ainda. Não, era os Marianos, mas era um movimento muito forte, muito, muito espiritual também. Tinha muitos retiros. Então ali, nesses retiros que eu ia, já sim, foi suficiente para mim parar de usar droga e não ter vontade nunca mais. E você já começou indo num retiro também? Você já estava indo com ele já nos retiros? Eu comecei a participar do grupo de jovens, né? Que meu irmão era coordenador. E de domingo ali já era a nossa rotina, depois a missa. Mudei as amizades, né? Comecei a andar com os jovens da igreja e tal. Mas, assim, se convertendo, eu larguei a droga, eu bani. A droga eu bani da minha vida, né? Sim. Mas como, assim, a gente ainda tomava uma cervejinha de vez em quando, né? Mas aí, logo depois também já surgiu a renovação. Meu irmão foi primeiro, fez a experiência, voltou impactado. Chapado. Rapaz, meu irmão voltou. Espírito Santo. Eu fui conversar com meu irmão, parecia outra pessoa. Falei, o que aconteceu nesse retiro? O que aconteceu lá, meu? A gente falava assim, a gente parecia que ficava com o olho de vidro, irmão. Parece que ele voltou hipnotizado, mas sabe, você não tá acostumado, né? Ver uma pessoa convertida verdadeiramente, cara. Meu irmão chegou na casa dele, pegou as bebidas, tudo que tinha, porque tinha aquele arsenal, nem bebia mais, né? Mas tava lá guardado. Mas era os troféus, né? Era os troféus ali que tava ali. Tem muita gente até hoje assim. Rapaz, foi tudo pra... Aí eu falei, meu irmão pirou, meu. E aí chamaram eu pra fazer a próxima, eu não fiz. Falei, não vou fazer esse negócio de doido, não. Tá bom, já tô... Achava que já tava santo. Tá bom já, não fumo mais maconha, não roubo mais ninguém. Eu não roubo mais. Uhum. Não fumo maconha, não cheiro cocaína, não faço mais nada. Tô trabalhando, pronto, tô santo já, né? Vai na igreja. Mas nem imaginava o quanto que Deus ia fazer na minha vida. E aí foi quando eu mergulhei, né, irmão? Mergulhei na renovação, vixi, meu Deus. Você lembra do primeiro retiro que você participou? Nossa, claro. Com certeza. Cada momento, né? Primeira raiva que você passa, né? Passa Primeira uma raiva ali, né? Passa. Primeiro dia de retiro, você quer bater no pregador, você quer tacar o sapato nele. Brigar com a família. Você quer ir embora, né? Várias vezes, vou embora, né? Levanta pra ir, mas não vai, né? Brigar com a família, Nossa, né? Falando, contou tudo pro pregador. Contaram tudo pro pregador. Agora, sair no domingo, você já sai dali, você não quer mais o mundo. Aí você vê o mundo, você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Jesus, dá vontade de chorar, irmão.
né? Santo Agostinho, né? Sim. Quanto tempo eu perdi, Tarde te amei, te né? amei, Verdade. né? Beleza infinita, você conhece Deus, irmão, você experimenta Ele, experimenta o amor de Deus verdadeiro, verdadeiro. Olha, aí você fala, Deus existe mesmo, né? Porque até então a gente conhece só de ouvir falar, de história, de filminho, né? Uhum. Aí você olha para a Bíblia já não tá mais em inglês, né? Que você recebe o Espírito Santo. A Bíblia não tá mais em inglês, japonês, né? Porque antes de você ter o Espírito Santo, você olha para a Bíblia, né? Tá em japonês aqui, não tá entendendo nada, né? Né? Aí Deus começa a falar com você, você começa a achar as coisas ali. Irmão, nossa, aí não tem, é maravilhoso demais. Melhor coisa da vida. Esse primeiro amor, esse primeiro impacto, esse primeiro encontro, e aí fez você ficar ainda mais apaixonado por Deus ainda. A única coisa que eu queria, né? Aí eu só queria... Me chamaram para ser servo, né? E logo depois teve o aprofundamento, que é maravilhoso, né? Aprofundamento que tem depois da experiência. Porque primeiro você vai lá e experimenta, né? Sim. Aí depois tem o aprofundamento, para você aprofundar e conhecer, né? Os dons, o Espírito Santo, entender a oração, que é o que tudo, né? Que é aquilo que você estava falando, a proposta da comunidade, né? Então, assim, novo mover agora na comunidade, que é acolher os servos novos, passar o seminário de vida no Espírito, né? A primeira experiência, mas depois ter um aprofundamento de dons, que aí você vai experimentar todos os dons, e isso que é maravilhoso. E não pode parar. E você não parou, graças a Deus, até hoje. Tá aí na missão, Tive muitos motivos, às vezes, de para Deus. parar, né? As perseguições, né, que tem, né? A gente entra no primeiro amor, Uhum. e a primeira coisa que você fala assim, nossa, agora eu tô na igreja, tô com Jesus, todo mundo é bom, todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito. Você pensava isso? Pensava. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa, né? Você vai entrar pra igreja agora, o caminho vai ser florido só, né? Não, vou encontrar só gente boa, Isso. só carinho, só E afago. aí, nossa, rapaz, aí depois vem, né, as lutas, né? Sim. As perseguições. Mas aí que você, quantas vezes o meu irmão, né? Meu irmão foi na minha casa e falou, olha só pra Jesus, porque eu tive decepções, né? De perseguição mesmo, já como falaram dele, falaram de mim, falaram do Carlão, falaram de você, falaram de todo mundo, né, o povo. Mas, às vezes, fala, puxa, eu não vou suportar isso, esse deserto, porque tem os desertos, né, irmão? Uhum. Mas aí você vai passando pelo deserto e vai ficando mais forte, e mais forte. Mas até que chega um momento, você fala, que agora não tem mais como voltar, 30 anos, 35 anos, né? E agora é só ir pra frente, né, Carlão? É. Agora é só caminhar, irmão. Daí, então, você começa ali na caminhada maravilhosa, na renovação, os retiros e tudo. Você vai sair, porque eu disse que você falou que já começou a morar sozinho, depois você saiu da casa do Farias e foi morar sozinho, como é que foi? Sim, morei bastante tempo sozinho, né? Trabalhando, trabalhei participando da renovação. Isso, num tempo, né? Antes, assim, até de começar minha caminhada mesmo, né? Eu convivia um tempo com uma namorada que eu tinha. Só que quando nós fizemos uma experiência, a gente achava que era normal, né? Que a gente morava junto e tal. Aí, quando nós conhecemos a verdade, o João Camilote fala para nós, né? Eu lembro que o João falou para mim, não tem como. E ela não queria casar. Ela não queria. Não queria casar. Eu falei, vamos viver como irmão. Nós vivemos ainda junto como irmão bastante tempo. Mas depois ela seguiu o caminho dela, eu segui meu caminho. Aí eu fiquei muito tempo. Falei, eu quero viver só para Deus. Eu falei, eu vou viver só para Deus. Não quero namorar, não quero casar, quero só, né, pregar a palavra, eu quero viver tranquilo. Mas daí foi um dia num retiro que eu conheci a minha esposa, né? Conta um pouco dessa história, como é que foi esse encontro aí? Ela, assim, minha sogra é uma serva de Deus, e o Faria, pessoal da nossa equipe, várias vezes ficava lá na casa dela, né? Quando eu ia para São Paulo. A gente pregava muito retiro em São Paulo, antes de morar lá, né? Porque depois eu voltei para Marília, fiquei um tempo em Marília de novo, né? Mas aí um certo dia que a gente tava lá, eu vi a minha esposa. Brilhou uma luz em cima assim dela assim? Mas eu achei assim, eu falei, nossa, ela tem cara de muito novinha, né? Ela tinha cara de muito nova, sabe? Sim. Falei, essa menina é muito novinha demais, acho que não, né? Achei ela bonita, tudo. Mas depois que eu não fui ver a idade dela, eu falei, dá até certo, né? Mas assim, não tinha intenção. Eu fiquei muitas vezes lá. E um dia eu fui para uma missão na Bahia. Foi quando eu comecei mesmo já a viver na missão, né? Começando a pregar já? Isso, já comecei a pregar. Eu trabalhei na Bruxweiler, ganhei bem lá, tudo. Aí Deus pediu para mim
assim, pediu tempo integral. Aí eu saí da Bruxivar, falei, vou começar viver só da providência, né? E aí começou a surgir os convites. A gente ia na Canção Nova, né? Eu e Faria fomos lá no PHN com o Dunga, e o Dunga mostrou o CD com o telefone, nossa, né? Olha. Então muita gente começou a abrir muita porta para nós. E eu lembro que o pessoal da Bahia me chamou, eu fui para Bahia e saí de Marília, né, de ônibus, que a gente pegava o avião em São Paulo, né? Aí eu liguei para minha sogra, sem saber que ela era minha sogra ainda, né? Falei, eu posso ficar aí, na sua casa, né? Uns 2 dias, depois eu vou pegar o avião para São Paulo. Ela falou, 2 dias. 2 dias. Fiquei 2 dias. É porque quando eu ia para lá, ela já queria que eu fizesse grupo de oração na casa dela. Tinha um lugar lá onde eu moro hoje, em cima, né? E a gente fazia. Quantas vezes Faria fez louvor lá, grupo de oração? E aí mesmo. Ela falou assim pra mim, não, vem, a hora que você chegar aqui, você pega o ônibus tal, né, Rio Pequeno tal, eles foi dando as coordenadas pra mim, você vai descer na frente do Bradesco, a Vanessa vai estar lá te esperando. A hora que eu chego na frente do Bradesco, tava a Vanessa e o pai dela, meu sogro, esperando, né? E aí cumprimentei, tudo assim, falei, puxa vida, né? Aí à noite eu deixei uma cartinha pra ela, que no dia que eu ia pra Bahia, no outro dia seguinte, eu viajei, deixei uma cartinha pra ela. Falei, quer namorar comigo? Sério? Por cartinha. E aí eu deixei um bilhetinho, não tinha coragem de falar, né, diante dela. E aí quando eu voltei, Deus já começou a fazer a obra na nossa vida. Eu falei, só que eu vivo só da missão. E ela aceitou Só da missão. na boa isso? Ela tinha muito medo. Tinha muito medo. Muito medo. Eu falei, mas Deus é providente, Deus nunca vai deixar faltar. E hoje ela fala pra mim assim, eu nunca vi um Deus que faz tanto milagre na nossa vida, na sua vida. Ela falou, eu não consigo entender essa intimidade tão grande que você tem, essa facilidade de Deus prover as coisas para você. Que maravilha. Então hoje a gente vê Deus assim, na nossa casa. Nossa, não sei que palavra que eu uso assim, sabe, para falar como que Deus agiu, né? Na pandemia, né? Um momento mais difícil, né? Para quem vive da providência. Vive da providência, né? Muitos retiros cancelados, um monte de coisa. Até o Carlão, eu lembro na época, mandou uma ajuda da comunidade para nós. Mas assim, as ajudas chegavam assim, tinha R$200 para pagar de luz. Né? Viver da providência é isso. Vence amanhã. No outro dia, alguém ligava de algum lugar. Mandei R$200 para você. Então, nossa, assim, cesta básica, as coisas que chegavam. Faria, as pessoas que ligavam para Faria, tô sentindo de ajudar o Betão, como é que eu faço para ajudar o Betão, ajudar você, né? E aí o Faria dava o meu número, o pessoal ligava, porque eu nem conhecia. Falava, eu tô te mandando tanto. E era aquilo que eu precisava aquele dia. As coisas já chegam. Irmão, vivia um milagre. Um milagre assim. Nossa, não tem como explicar. O milagre de Deus da providência, assim, como Deus cuida de nós. Como Ele cuida. Então hoje eu não tenho medo nenhum, sabe, de sair para missão. Minha família é missionária comigo. Esse mês de julho, 11 de julho até 11 de agosto, fiquei um mês fora. Como é difícil ficar fora em missão. Um mês fora. Mas foi uma grande experiência. Você foi lá na comunidade no Mato Grosso, vocês foram de van lá. Fui. Lá no Robson, né? Sim. Na comunidade de Servos do Espírito Santo. Eu preguei o Raléu, que foi agora 4 dias o Raléu, não é mais 2. 4 dias o Raléu. Aí. Para 250 jovens. Até arma os jovens colocaram lá na caixa de renúncia. Pistola. Pai, é um retiro fortíssimo. Era jovem que era do PCC, irmão. Que mora na cidadezinha com 1000 habitantes, já são do PCC. Já são Várzea Grande, né? Comando, Várzea Grande. Aí foi muito forte. Aí depois eu preguei em 18 grupos de oração. Fui para a caminhada de São José, 2 dias com 360 homens. 2 dias de retiro, um padre, Elber Bravin, de Nobres. Ele foi na frente, ele confessou os 360 homens. Nós fizemos um retiro caminhando, 56 quilômetros, em 2 dias. No meio da poeira, do mato, Pantanal seco. Seco que tá. Seco. Você conheceu lá. E foi tremendo. E depois disso, o pessoal me fez uma proposta. Eu ia voltar para casa, o pessoal fez uma proposta para mim. Falou, você quer ficar para um acampamento, né, de oração? Fazer o acampamento que eu não tinha feito. E aí me fizeram a proposta, pagaram para mim o valor, que era R$650, compraram outra passagem de avião para mim voltar. Eu só liguei para minha esposa e falei, eles estão pedindo para ficar 5 dias assim, assim, assim. Ela falou, é Deus trabalhando na tua vida, fica. Ela podia falar, não, vem embora, né? Sim. Eu falei, a resposta que ela dá é a resposta de Deus. Ela falou, fica aí e faz. E ela não estava bem, meio passando a prova na saúde, mas mesmo assim ela falou, fica, em nome de Jesus. Só que também, irmão, minha esposa fez 5 cirurgias, vou falar só isso que é importante. Durante 1 ano, minha esposa passou por 5 cirurgias e nenhuma dava certo.
Meu Deus. Quando chegava na hora de de voltar a médica, né? A médica falava, ó, infelizmente vai ter que fazer de novo. Tinha que abrir ela tudo de novo. Abriu ela 5 vezes, mano. Meu Deus. Em julho, nesse mês que eu fui, ela ia ter que fazer a 6ª cirurgia. Nossa. Aí eu cheguei para São José, falei, São José, vamos conversar? Quantos milagres que eu já recebi através da sua intercessão. Você tem um moral aí no céu, né? Cuidou da Sagrada Família. Eu quero pedir uma coisa. Quando a médica olhar minha esposa agora para fazer o exame para a cirurgia, que ela possa consultar minha esposa e dizer assim, ó, você não tem mais nada, você já está curada e não precisa mais fazer cirurgia. Minha esposa ligou para mim, eu já estava lá na missão. Que ela ia operar, eu não ia estar lá. Olha que doideira que é, né? Mas Deus cuida de tudo. Minha esposa ligou para mim e falou assim, amor, mas gritando assim, feliz, né? Você não sabe o que aconteceu. Eu fui na médica para fazer a consulta, para já fazer os preparativos, que é operar no outro dia. E a médica falou para mim, ó, você não precisa mais operar, que você não tem mais nada, você tá de alta. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Deus cuidando da nossa família. Por isso, povo de Deus, que maravilha, que testemunho fortíssimo e também impressionante para a gente entender quanto Deus age na nossa vida, quanto Ele é capaz de agir na vida de qualquer um, independente da sua história, Deus é capaz de agir. Betão, que testemunho que Deus está cuidando realmente de ti. Hoje você prega no Brasil inteiro. Graças a em Deus. todos os lugares. Já foi para fora do país também? Mais aqui na América do Sul, né? Aqui na América, nos países aqui vizinhos. Mas né? Santa Teresinha do Menino Jesus falou para mim que ela era intercessora, ela é baluarte do nosso ministério, né? E já falou para mim que já vou para cruzar os oceanos. Se Deus Talvez, quiser. quem sabe esse ano que vem, né, Farinha? Isso mesmo. E maravilha, povo de Deus. Só esse testemunho aí já vale o seu like, já vale a sua inscrição. Vai deixando o comentário aí, vai deixando aquilo que você coloca, né, um milagre, um testemunho que você quiser contar. Se você conhecia o Betão, se você não conhece, coloca aí também nos comentários. A gente quer saber tudo isso e ajuda também para que as redes sociais impulsionem e alcancem cada vez mais pessoas. Amém. Povo de Deus, que maravilha, eu quero agradecer a vocês, cada um, Betão que está aqui com a gente até essa hora. Você não está vendo aí, de repente está gravado, mas a gente está aqui depois de um dia de retiro. Nós estamos aqui porque nós temos sede de evangelização. Agradecer também ao Carlos de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Que maravilha, né? Agradecer toda a equipe de trabalho que está aqui com a gente sempre. Prepara com todo carinho. Recebe, então, a nossa lembrancinha do nosso podcast. Opa! Aí sim, obrigado, né? Olha isso. Toda a minha gratidão, né, ao Carlão. Carlão, irmão, amigo, né, de 30 anos. Fabião, que quando a gente se conheceu, a gente se tornou assim, irmão também, né, Fabião? Isso mesmo. Amizade linda. Obrigado. E a comunidade Boquim, né? Parabenizando pelos 30 anos. Exato. Pode abrir aqui? Pode abrir, pode abrir. Opa! São sacramentais para você usar nas suas missões, na sua casa. Que coisa linda, meu irmão. Isso. Olha que chique demais, hein? Obrigado. Ó, que lindo, ó. Com Deus todo abençoe. carinho da nossa equipe preparada aqui. Vai estar na minha estante Isso. lá, hein? Aí, que maravilha. Obrigado. Deus Isso. abençoe vocês. Amém. Bom. Então, como a gente sempre faz, Betão, a gente pede para que os convidados que vêm aqui, os profetas, homens de Deus, rezem por nós, por toda a equipe, porque Amém. nós precisamos de oração, por todas as pessoas que preparam o podcast, mas também por cada uma dessas pessoas que nos assiste. Você pode fazer a sua oração espontânea e nós acolhemos com todo carinho. Amém. Então, fechamos nossos olhos e nos colocamos na presença de Deus, esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Quero te agradecer, Senhor, primeiramente. Muito obrigado. O Senhor é um Pai maravilhoso que tem olhado para todas as nossas necessidades, que tem suprido as necessidades. Quero te louvar nesta noite, Senhor Jesus, por estar conosco também aqui, presente, junto de nós. E no teu nome nós oramos a Deus agora, que venha abençoando, né, este ambiente, abençoando esta comunidade Boquim, abençoando cada irmão que estará assistindo este podcast, que todas as pessoas que confiarem em Ti, Senhor, que Te buscarem, possam Te encontrar verdadeiramente como nós Te encontramos, que todos tenham o privilégio, Senhor, de experimentar este amor tão grande que o Senhor nos deu esta oportunidade de conhecer, Senhor, de experimentar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Dignai de abençoar agora, entrar na casa de cada um dos teus filhos, com a tua presença gloriosa, que todo mal, aonde o Senhor entrar, que o mal vá embora
e fique a tua graça, e fique a tua bênção, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez agradecendo você que está aí. Lembrando que aqui tem um QR Code que você pode fazer a sua doação espontânea para o nosso podcast. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.